Nunca estamos sós. Marcelo César pelo Espírito Marco Aurélio. Amor e Equilíbrio Audiobook. Primeira parte. Sinopse. Ao longo da vida, desejamos alcançar metas e objetivos. Conseguir o que se quer nem sempre é difícil, mas a manutenção de nossos sonhos pode nos custar muito caro. Às vezes, ao almejar o melhor, tropeçamos em conceitos de certo e errado, levando nosso espírito a impregnar-se de sentimentos negativos. Ao longo deste romance, fica evidente perceber que a culpa e o medo são instrumentos que nos afastam de nossa verdadeira essência, causando-nos feridas emocionais difíceis de ser cicatrizadas. Porque, presos na culpa, ou atolados no medo, perdemos o nosso poder e, em vista disso, ficamos nas mãos dos outros. No estágio de evolução em que nos encontramos, é comum errar e acertar. Curta, compartilhe, segue o canal, ative o sininho para não perder nenhum capítulo, assista os vídeos e os anúncios e comenta bastante para que o YouTube continue me divulgando para outros ouvintes. Prólogo. O céu tranquilo, ostentando cores variadas pelos últimos raios de sol que se perdiam no horizonte, favorecia um momento de sublime contemplação. A tarde se despedia com delicadeza e elegância. Infelizmente, a maioria das pessoas, preocupada em deixar o serviço e tomar o rumo de casa, perdida no caos em que se transformava a cidade em véspera de feriado, sequer tinha tempo para reparar, um instante que fosse, naquela obra-prima da natureza. Heitor era um dos muitos que não prestavam a mínima atenção àquele espetáculo. Espremido entre outras dezenas de pessoas dentro do ônibus, só tinha um objetivo naquele instante: chegar em casa e descansar. O motorista, tresloucado, tentava em vão driblar os carros para chegar mais rápido ao ponto final. Assim, o ônibus chacoalhava sem parar, ora para um lado, ora para outro. Algumas pessoas não conseguiam se segurar, desequilibravam-se e caíam sobre outras. O senhor ao lado de Heitor mal conseguia manter-se em pé e, a cada nova manobra do motorista, esbarrava e pisava fortemente no pé do rapaz. Após demorado trajeto do centro da cidade até a zona sul, e depois de muitos outros pisões, Heitor saltou xingando o motorista e o senhor que fustigara seu pé. Gesticulou, bradou alguns palavrões. Velho imbecil, se não consegue se equilibrar, então não pegue condução. Fez um gesto obsceno com os dedos e estugou o passo. Ao atravessar a rua, absorto em seus pensamentos, não notou o sinal vermelho para pedestres e quase foi atropelado. O motorista freou a alguns centímetros de Heitor, colocou a cabeça para fora da janela do carro e gritou: "Ei, anda no mundo da lua? Idiota! Idiota é você!" esbravejou Heitor. O motorista deu partida e saiu a toda brida. Heitor ficou olhando para aquele carrão, último tipo. Quanta injustiça! Porque alguns idiotas têm tudo, do bom e do melhor, e eu tenho de viver sempre em sacrifício. Que Deus é esse que dá tanto para uns e quase nada para outros? Sentindo-se revoltado, passou a mão pela testa, secou o suor na lapela do terno, olhou para os lados e atravessou a rua. Dobrou a esquina e entrou no edifício. Estava ruminando ainda aqueles pensamentos quando foi interpelado pelo porteiro. "Ô amizade do 601, chegou correspondência agorinha mesmo. O amigo poderia fazer a gentileza de pegar." Heitor gesticulou e pegou os envelopes. Como podia ser tratado daquele jeito? Por que não era tratado como Madame Anita do 902? Só podia ser por causa do dinheiro. Ela era viúva e rica e dava gordas gorjetas aos funcionários. Nunca havia visto os empregados do prédio tratarem-na com intimidade. Mas Heitor sentia-se um nada, um pobre coitado. Se não tinha dinheiro, como poderia impor respeito àquela gente? O porteiro sorriu e continuou: "Aproveita e leva também as 2 cartas pro companheiro que divide o apartamento contigo, ô amizade." Heitor queria gritar, dar na cara do porteiro, exigir respeito, mas se conteve. Arrumar briga com aquela gente só daria em prejuízo. Era melhor engolir sapo e deixar para lá. Respirou fundo, tomou as cartas do porteiro, fez um gesto brusco com as mãos, rodou nos calcanhares e pegou o elevador. Enquanto subia, foi checando a correspondência.
Olhou e, de supetão, seus olhos encheram-se de fúria. Aquele envelope rosado só podia ser mesmo dela. Sozinho no elevador, bradou em alto tom. Será que ela não tem nada melhor para fazer na vida? Por que será que voltou a escrever? Pensei que havia me esquecido, mas, pelo jeito, não. Ele abriu com força a porta do elevador e imediatamente a luz do corredor se acendeu. Heitor virou para a esquerda e caminhou pela passagem estreita e comprida até a última porta. O ar abafado no corredor deixou-o mais fatigado e suado. Por 3 vezes tentou encaixar a chave na fechadura, mas o suor nas mãos não o ajudava. Quando o molho de chaves escorregou de seus dedos e foi ao chão justo quando a luz do corredor se apagou, gritou enraivecido: droga! Odeio esta pocilga. Abaixou-se, pegou o molho de chaves e fez nova tentativa, no escuro mesmo. Pronto! Agora consegui! Ao entrar no apartamento, fechou a porta com força. Desatou o nó da gravata, tirou os sapatos e chutou-os à distância. Jogou-se no sofá, olhando para o envelope, disse a si mesmo: por que fui conhecer essa criatura? Por que não consigo me desligar de toda essa gente? Heitor pegou a carta rosada e jogou-a sobre a mesinha ao lado do sofá. Sentia-se cansado, pois ultimamente trabalhara sem parar. Eram horas e mais horas no escritório, dedicando-se, procurando deixar o serviço sempre em dia. A Paladar era uma empresa boa de trabalhar, mas exigia muito dos funcionários, pensava ele. Imagine só, no dia seguinte, mesmo sendo feriado, ele tinha sido escalado para trabalhar. Pensara em descansar, dormir o dia inteiro, mas não lhe deram trégua. Até que tentou argumentar com o chefe, Percival, mas a resposta foi negativa. Heitor já estava acostumado a trabalhar em feriados, e o dinheiro extra que recebera por trabalhar no último feriado, o da Semana Santa, havia compensado o esforço. Levantou-se inquieto e foi caminhando lentamente até a pequena cozinha. Abriu a geladeira e pegou uma lata de cerveja. Bebeu de um gole só, tamanha sede, e voltou para a sala. Estirou-se no sofá e arrancou as meias. Os olhos fixaram a correspondência sobre a mesinha. Ergueu o braço e num gesto rápido e brusco pegou o envelope e ficou a encará-lo. Pobrezinha! Na última carta queria que eu ajudasse meu pai, que está doente. Quero que o velho se dane. Ele nunca fez nada por mim e ainda me colocou neste mundo pavoroso. Ivan, o protegido, que o ajude. Não darei um tostão a eles. E Clarice que não me aborreça. Ela vai se ver comigo. Heitor permaneceu assim por um tempo. Não estava com a mínima vontade de abrir o envelope. Preferiu imaginar o que estava escrito. Conforme ia pensando nas futilidades que Clarice sempre botava nas linhas, foi perdendo a vontade de ler a carta. Uma raiva surda brotou dentro do peito e ele ficou tão irritado que amassou a carta e arremessou-a para longe. Deixei de escrever faz tempo, de propósito. Parece que eles não entendem que quero distância. Também, tão ignorantes. Eu me sacrifiquei e progredi. Não quero mais saber de ninguém. Minha família morreu faz tempo. E, afinal de contas, por que teria de abrir esta carta? Vai ver, Clarice quer que eu dê a meu pai mais um pouco de meu dinheirinho suado. Está enganada. Estou cansado e cheio de problemas no escritório. Por que irei perder tempo com mais aborrecimentos? Ivan que o ajude, horas. Heitor decidiu não abrir a carta. Era melhor jogá-la fora e não ter mais aborrecimentos. Balançou a cabeça para os lados, com pesar. Acreditava que tinha de tomar uma decisão, afinal ele agora morava no Rio e seria desagradável se os amigos soubessem de seu passado pobre. Dando ouvido às vozes interiores, continuou a falar. Não tenho de tomar decisão alguma. Já me livrei de Clarice quando arrumei o emprego na Paladar. Agora estou livre de toda essa gentalha. Quero que eles se danem. Não dou a mínima aos dramas de meu pai. Cada um com seus problemas. Após ajeitar o corpo cansado ao longo do sofá, lembrou-se dos tempos de quando chegara ao Rio de Janeiro. Dizia para si, com voz sofrida. Foi difícil, mas consegui. Esforcei-me, dei duro, e agora estou colhendo os primeiros frutos.
Tudo é difícil, mas no final, mesmo com muito sacrifício, vou chegar aonde quero. Clarice nunca teve nada a ver comigo. Fiz a coisa certa na hora certa. Nunca poderia desposá-la. Ela não é do meu nível. E meu pai, que nunca fez nada por mim, agora quer ajuda. Nunca. Heitor desatou o nó da gravata e lembrou-se de que trabalhara tanto naquele dia que mal tivera tempo de almoçar. Levantou-se, tirou a camisa e voltou à cozinha. Bem que Rubinho podia ter feito alguma coisa. Ele prepara comidas deliciosas. Acho um absurdo o homem cozinhar, mas quem sou eu para reclamar? Abriu o forno, e nada. Abriu a geladeira e encontrou comida, mas estava com preguiça de esquentá-la. Pegou outra latinha de cerveja. A bebida fermentada, ao mergulhar no estômago vazio, provocou crescente dormência em Heitor. Tirou a calça e os sapatos e jogou-se na cama. Lentamente foi perdendo os sentidos e em seguida adormeceu. Heitor sonhou que estava caminhando num local semelhante a um pântano. Começou a sentir frio, pois estava só de cuecas. Tentou aquecer o corpo abraçando-se. Olhou ao redor, e a aparência era assustadora e de arrepiar. O céu, ou o que parecia ser era cinza, de aspecto carregado. Ele começou a andar devagar, pois mal enxergava a um palmo de distância. As poucas árvores que encontrava no caminho pareciam secas e sem folhas, com galhos retorcidos. Seus pés pisavam um terreno lamacento e úmido. Uma chuvinha fina, de água escura e fétida, começou a cair e Heitor sentiu um cheiro azedo no ar. Tentou tapar o nariz. Nesse momento, ouviu alguém o chamar. Psiu, por aqui. Heitor franziu o senho e espremeu levemente os olhos. Não conseguia enxergar com nitidez. O chamado vinha do interior de uma pequena gruta. Entre logo, ordenou a voz. Caso contrário, ele vai alcançá-lo. Heitor hesitou por um instante, mas a voz era doce e melodiosa. Entrou e, quando conseguiu enxergar, sentiu-se aliviado. Ah, aquela amiga de Rubinho. O que está fazendo aqui? Pediram que eu viesse auxiliá-lo. Ele está muito nervoso. Problema dele. Não tenho nada a ver com isso. O espírito em forma de mulher e olhar expressivo procurou contemporizar. Tem, sim. Você se queixa demais, e a queixa cria um rastro de energia densa. Do astral inferior, fica fácil para ele encontrá-lo. Ele o localiza a hora que bem quiser. Precisa parar de se queixar, de se lamentar. E pensa que é fácil viver assim, sempre apertado? Você não está na minha pele. Melhore o teor de seus pensamentos. Sua mente está intoxicada por pensamentos negativos. Caso não mude seu padrão de pensamento, ele não vai lhe dar sossego. E nós não podemos intervir, pois ambos estão vibrando na mesma sintonia. Heitor deu de ombros. De repente, ouviram gritos perto da gruta. Heitor desesperou-se. A mulher, usando de toda a sua firmeza, ordenou. Peça perdão pelo que fez a Clarice. Não peço. Eu me livrei de uma grande encrenca. Não fiz nada demais. Ele não entende assim. Acha que você a prejudicou. Vamos, peça perdão. Heitor não conseguia se concentrar, pois os gritos estavam cada vez mais próximos. Maquinalmente virou a cabeça para trás. Ela ainda tentou alertá-lo. Não olhe, Heitor. Tarde demais. Os olhos de Heitor encheram-se de horror diante daquele homem sujo, mal vestido e com os olhos injetados de fúria. O que quer de mim? Canalha. Juro que vou matá-lo. Nunca fiz mal a você. O velho gritava, enraivecido. Você prejudicou minha filha. Não, fiz o que achei melhor. Ela não tinha estrutura para viver em Belo Horizonte. Você lhe negou a possibilidade de crescer e ser feliz. Traiu-me pelas costas. Traí nada. Ela nunca foi e nunca será mulher de cidade grande. Heitor virou-se para solicitar ajuda, mas a senhora tinha desaparecido. O homem aproveitou o momento de distração do jovem e avançou colérico sobre seu pescoço. Desgraçado, você tem de reparar o estrago, você tem de fazer algo por ela. Heitor estava sufocando, sentia que o ar estava sumindo de seus pulmões, fazendo-o perder os sentidos. Acordou arfante, com grossas gotas de suor tombando pela fronte. Deus me livre e guarde. Outro pesadelo.
Soltou um longo suspiro e recordou-se do velho. Que homem era aquele? Seu rosto pareceu-me familiar, mas só podia ser um sonho ruim mesmo. Nunca fui de briga, nunca fiz nada para ser odiado dessa forma. Procurando afastar a sensação desagradável do sonho, Heitor soltou uma gargalhada. Levantou-se e ligou a televisão. Começou a massagear os pés, dando pouca importância ao noticiário. Cerca de 200.000 pessoas realizaram hoje uma passeata desde a Candelária até a Cinelândia, em mais uma manifestação popular exigindo a instauração de eleições diretas para presidente no país. A campanha diretas já. Heitor levantou-se e desligou o aparelho. Como se isso fosse adiantar alguma coisa. Voltou à sala, pegou no chão o envelope amassado, as latinhas de cerveja e jogou tudo no cesto de lixo. Sentiu fome e voltou à geladeira. Pegou uma panela e uma assadeira. Vou deixá-las em banho-maria enquanto tomo uma ducha. Deixou tudo preparado e caminhou até o banheiro. Debruçou-se sobre a pia e ficou observando sua imagem no espelho. Levantou o rosto e passou as mãos ao redor, e qual não foi a surpresa ao ver marcas de dedos por toda a extensão do pescoço. Não pode ser, exclamou. Abriu e fechou os olhos algumas vezes. Voltou a olhar-se no espelho. Não havia nada. Estou me assustando à toa, deixando-me impressionar por esse sonho sem pé nem cabeça. Preciso de uma boa ducha, isso sim. Passou a toalha pelo rosto e abriu o registro do chuveiro. Meteu a cabeça sob a água quente, deixando-a escorrer por seu corpo cansado. Ele nem sequer imaginava que instantes antes seu perispírito havia se desgrudado do corpo físico e assim ele havia entrado em contato com o mundo dos espíritos. E, enquanto se distraía, tomando sua ducha, não registrou a presença do espírito que tentara atacá-lo minutos antes no sonho. Num canto do banheiro, com voz pastosa e olhos de fúria, o espírito esbravejava. Você prometeu, traiu nossa confiança e prejudicou a vida de minha filha. Se não ajudá-la, farei de sua vida um inferno. Você me paga, vivo ou morto. Capítulo 1. Aos 16 anos, Heitor aparentava mais idade, semblante amadurecido, resultante da dura vida na roça, regada com muito trabalho e muito sol. Para ele a vida era injusta, tão rude quanto o trabalho no campo. Desde pequeno, sentia-se um pobre diabo. Sempre questionava a si mesmo. Por que eu não tenho e os outros têm? Por que Deus cometeu esta injustiça comigo? A queixa foi aumentando até que chegou um momento em que seus poucos amigos se afastaram, não suportando aquele discurso cansativo e improdutivo. Na roça, sem os amigos, Heitor teve a atenção voltada para Clarice, que naquela época tinha 13 anos de idade. Embora fosse 3 anos mais nova que ele, aparentava ter a mesma idade de Heitor. Era uma moça até bonitinha. Tinha o corpo esguio, a pele morena curtida pelo sol, os cabelos naturalmente cacheados, sempre presos por um lenço. Possuía olhos de cor oliva, brilhantes e expressivos. Infelizmente, anos antes, ao escalar uma jabuticabeira e tentar apanhar os frutos, desequilibrara-se e caíra de altura considerável. Perdera alguns dentes e ganhara enorme cicatriz na testa. Com o passar do tempo, sem recursos para uma prótese, o lábio superior começou a cair e as bochechas afundaram, tornando-a uma moça pouco atraente. Ela era uma menina cheia de vida. Sempre fora muito falante, expansiva. Depois do acidente, tinha a mania de levar as mãos à boca toda vez que ria. Heitor achava aquilo engraçado e sempre vivia contando coisas divertidas a Clarice, só para vê-la repetir o gesto. Sem muito mais o que fazer naquela pequena cidade no interior de Minas Gerais, começaram a namorar. Claro que se tratava daqueles namoros juvenis, cuja excitação máxima eram as voltas de mãos dadas no pequeno centro da cidade, ao lado da capela. Mesmo não tendo uma donzela a seu lado, Heitor sentia-se valorizado. Se os amigos tinham se afastado, pelo menos alguém gostava dele. Clarice não tinha irmãos. A mãe havia morrido após o parto. A menina crescera sob os parcos cuidados do pai e de vizinhas zelosas. Herculano era o típico homem de cidadezinha do interior, sem instrução, que por muito tempo trabalhara na roça. Vivia de bicos, estava sempre doente.
O único sonho era o de ver a filha bem encaminhada na vida. Pedir auxílio a Carlota, sua cunhada, para ajudar na educação da menina. Por histórias mal explicadas, a cunhada recusava-se a atendê-lo e levava uma vida reclusa, em Belo Horizonte. Herculano era um bom homem, matuto, mas de coração puro. Não acreditava em nada, vivia descontente por ter ficado viúvo muito cedo. Sorria satisfeito com a assistência de alguns vizinhos. Uns apareciam com sobras de comida, outros traziam uma galinha ou um porco, e assim ele e Clarice iam vivendo. Ele se preocupava com o futuro da filha. Mesmo não acreditando na existência de Deus, Herculano pressentia que não duraria muito, devido às doenças que o mantinham preso à cama, uma após a outra. Não tinha parentes e torcia para que Carlota atendesse às suas súplicas e viesse morar perto deles. O pensamento de ter a cunhada por perto lhe trazia uma sensação de conforto, mas parecia ser um sonho distante. Embora não gostasse muito de Heitor, não via alternativa. Preferia que Clarice namorasse Ivan. Pelo menos aquele moço tinha bom coração e era honesto, diferentemente do irmão. Heitor não lhe despertava confiança, mas Herculano não enxergava futuro melhor para a filha. O que fazer? Um dia, após semanas tentando recuperar-se de complicações estomacais, sentindo medo de que talvez sua hora de morrer estivesse chegando, Herculano chamou Heitor para uma conversa. Criei minha filha a duras penas. Se não fossem os vizinhos, estaríamos sem ter o que comer. Clarice ganha muito pouco na roça, mal dá para nosso sustento. Heitor olhou-o de soslaio. O senhor podia ajudar na roça. Trabalho é o que não falta. Sou um homem doente, não sirvo para esse tipo de tarefa braçal. Clarice é jovem, tem forças para aguentar o trabalho no campo. Infelizmente sou muito fraco. Na verdade, eu também queria um trabalho melhor, mas aqui nesta cidade é impossível. Se pelo menos eu pudesse ter contato com Mariano, o afilhado de Carlota, ele mesmo. O que quer dele? Ah, sei que ele trabalha naquela fábrica em Belo Horizonte, a Pala. Paladar? É grande mesmo. Não sabia que você tinha essa vontade de crescer. Heitor mudou a postura, elevou o tronco e encarou Herculano nos olhos. Não nasci para ser roceiro. Por que a vida tem sido tão injusta comigo? Como pude nascer neste fim de mundo? Queria viver na cidade grande, usar terno e gravata, ganhar dinheiro, ter uma bela casa. Herculano impressionou-se. Nunca imaginei que pensasse dessa maneira. Isso me alegra. Por quê? Porque pensei algumas vezes em falar com Mariano, pedir uma ajudazinha para arrumar uma vaga para minha filha na produção da Paladar, porém Clarice é muito nova, bobinha. Tenho medo de que se perca numa cidade como Belo Horizonte. Mas, agora que você está me falando que deseja o mesmo, quem sabe não podemos unir o útil ao agradável. Como assim? Ora, você e Clarice poderiam trabalhar juntos na Paladar. Eu ficaria feliz em saber que minha filha está ao lado de um conhecido. Mariano tem a vida dele e não tem obrigação de cuidar de minha filha. Carlota parece que não quer saber da gente. Então só me resta você, embora eu tenha restrições em relação à sua pessoa. Que negócio é esse, seu Herculano? Por que desconfia de mim? Nunca lhe fiz nada. Acho que é impressão. Sabe que sou sincero. Nunca vi com bons olhos seu namoro com Clarice. Preferia Ivan. Heitor soltou uma gargalhada. Aquele bronco? E o que você é? Heitor irritou-se. Sou da roça porque não tive oportunidade de crescer. Se eu conseguisse sair daqui, nunca mais colocaria meus pés nesta cidade. Ivan gosta deste fim de mundo. É isso que quer para sua filha? Quero o melhor. Quero que ela tenha a oportunidade de uma vida boa, sem apertos. Se quer o melhor, escreva para sua cunhada. Ela mora com Mariano. Herculano encheu-se de esperanças. Você me deu uma excelente ideia. Vou escrever para Carlota. Vamos ver se desta vez ela responde. Que tipo de trabalho poderemos executar numa indústria? Eu e Clarice só entendemos de plantação. Nem instrução temos. Não sei se vale a pena. Deixe comigo. Mariano é uma boa pessoa. Quem sabe não pode nos dar algumas dicas.
A esperança é a última que morre. Um ano se passou, depois mais outro. Heitor estava prestes a completar 19 anos quando um grupo de professores da rede pública de ensino, com a meta de minimizar a taxa de analfabetismo no país, chegou à cidade. Clarice e Heitor, em contato com as letras, tiveram acesso ao conhecimento. Isso abriu a mente, fazendo-os acreditar que suas vidas poderiam ser diferentes. Então veio a vontade de progredir na vida, e floresceu neles um forte desejo de sair daquela pequena cidade. Heitor achava difícil o aprendizado, estava sempre reclamando. Clarice ficara fascinada com a instrução, com o conhecimento. Sonhava cursar uma faculdade, frequentar teatros, cinemas, ir a concertos. À sua frente descortinou-se uma possibilidade de vida com a qual nunca havia sonhado. Desejou trabalhar numa empresa de porte, que pudesse lhe oferecer plano de carreira e status. Em seu ver, a pequena cidade em que morava estava longe de contribuir para a realização de seus sonhos. Com acesso aos livros, começaram os questionamentos: como viver numa cidade que nada oferecia além de terra para plantar? Como continuar vivendo com tão pouco num mundo cheio de oportunidades, num período de pleno progresso? Nessa época, Carlota retornou à cidade. Era uma mulher beirando os 40 anos. Tinha porte elegante, olhos expressivos e raramente sorria. Instalou-se numa pequena chácara perto da casa de Claudionor, pai de Heitor. Ela conhecia Claudionor dos tempos de juventude e sabia que ele era um bom homem. Em pouco tempo frequentava sua casa e tomara afeição por Ivan, o irmão caçula de Heitor. Havia algo em Carlota que a mantinha afastada de Heitor. Ela bem que tentava, mas as constantes reclamações do rapaz a deixavam perturbada. Ela se aproximou de Herculano e tornou-se amiga de Clarice. Se soubesse que essa menina era tão encantadora, teria voltado antes, pensava. Mas como poderia fazer algo por ela se não podia fazer nada por mim? Agora me sinto com forças para ajudá-la. Não concordo com esse namoro, mas quem sou eu para me meter? Carlota era reservada, mantinha postura séria. Herculano sabia que ela havia partido para Belo Horizonte muitos anos atrás, com um namorado. Ele nunca soube o que aconteceu, mas a cunhada não se casou e afastou-se de tudo e de todos. Como Herculano não era dado a bisbilhotices, nunca se interessou pela solteirice da cunhada. Para ele, bastava que agora ela estivesse perto de sua filha e pudesse ajudar Clarice a se tornar, segundo suas crenças, uma mulher de verdade, aprendendo os deveres de uma dona de casa e coisas do tipo. Aos poucos, Carlota foi ganhando a simpatia e amizade da sobrinha e até passou a nutrir carinho por Heitor. Ela os estimulava a estudar e progredir, e foi nesse período que Heitor deu um tempo nas reclamações. O rapaz não havia se dado conta de que, deslumbrado com novas possibilidades de vida, parara de se queixar. De uma hora para outra, começou a agradecer aquele mesmo Deus que repudiara durante toda a sua adolescência. Com a diminuição das queixas, houve espaço para a confiança, e da confiança surgiu a real oportunidade de mudar de vida. Carlota, encantada com a vontade da sobrinha e do namorado em crescer e progredir, enviou uma carta ao afilhado Mariano, escrita em segredo para evitar frustração e desânimo caso a resposta fosse negativa. O rapaz trabalhava havia alguns anos na Paladar, ou na fábrica da família Brandão, como era conhecida a famosa indústria de molhos, temperos e afins. Ao receber a missiva da tia informando-lhe da vontade de Clarice e Heitor em arrumar um emprego na capital, Mariano exultou de felicidade. Adorava ajudar as pessoas e encontrar ali uma possibilidade de dar uma força ao casal. Mariano respondeu à madrinha contando sobre a possível abertura de vagas para o cargo de contínuo, tanto para homens como para mulheres. Com a carta, ele enviava 2 formulários de solicitação de emprego, um para Clarice e outro para Heitor. Quem sabe, com esforço e dedicação, ambos poderiam conseguir uma vaga naquela tradicional e importante empresa. Era uma oportunidade única, pois, mesmo para quem morava em Belo Horizonte, trabalhar na Paladar era um sonho. Num domingo, Carlota fez um almoço e contou ao cunhado e à sobrinha sobre as vagas. Herculano não pôde segurar as lágrimas.
A possibilidade de ver Clarice longe daquele lugar pobre e sem perspectivas deixava-o feliz. Pelo menos a filha não terminaria como ele, pobre, doente, sem eira nem beira. Ela poderia crescer profissionalmente, ganhar salário fixo e até arrumar um partido melhor que Heitor. Agora que a oportunidade de uma vida melhor se abria para a filha, Herculano começava a questionar se já não era hora de desestimular o namoro entre os dois. Clarice exultou com a notícia da tia. O brilho em seus olhos era sinal de que a felicidade batia à sua porta. Calma, replicou Carlota, nem sabemos se vão aceitá-los. Sei, tia, mas tenho o direito de sonhar. Quero fazer o mesmo que a senhora, trabalhar, ser independente. E o namoro? Ah, é um namoro como outro qualquer. Você ama Heitor? Clarice ficou pensativa. Depois respondeu. Gosto dele, mas aquela coisa assim, que a gente sente como nos filmes românticos, não. Carlota riu sonoramente. Ah, minha querida, se eu soubesse que você era essa pérola, tão meiga e cheia de vida, teria voltado muito antes. E por que voltou? Carlota fechou o senho. Era-lhe desagradável lembrar-se do passado. Dissimulou. Eu morava na casa de Mariano. Mas ele conheceu uma boa moça, está pensando em se casar. Não quero atrapalhar a vida dele. E, de mais a mais, não guardo boas lembranças de Belo Horizonte. Aconteceu algo de ruim? Nem de bom nem de ruim. Na verdade, não aconteceu. Um ponto de interrogação formou-se no semblante de Clarice. Não entendi. Um dia a tia lhe conta. Agora vamos pensar nas coisas boas. Preciso arrumar-lhe roupas novas. E precisamos dar um jeito nesses dentes. Seu Claudionor me ofereceu uma dentadura. Disse que era da falecida. Parece que está novinha. Nem pense nisso, menina. Que horror. E, tia, eu não ligo para essas coisas, não. É de graça, não vou ter de pagar. Preciso ficar com uma aparência melhor e não temos dinheiro para um tratamento dentário. Não por hora. Gosto de Claudionor. Ivan também é muito bom. Preferia vê-la namorando Ivan a Heitor. Para mim tanto faz. Sinto o mesmo pelos dois. Converso muito pouco com o Ivan. Heitor não gosta. Por quê? Ah, ele não gosta do irmão e parece que odeia o pai. Heitor os culpa pela vida que tem. Acha que o pai e o irmão deveriam se sacrificar mais, estudar, querer uma vida melhor. Mas Ivan adora o campo, não quer sair daqui. Eles têm temperamentos bem diferentes. Parece que Heitor não pertence àquela família, tão boa e honesta. Mas Heitor é bom e honesto. Tenho minhas dúvidas. Por que diz isso com tanta certeza? Não sei, coisas de intuição feminina. Clarice ficou fitando a tia sem nada entender. Heitor hesitou ao saber da possibilidade de se candidatar na Paladar. Sonhar era uma coisa, por em prática era outra completamente diferente. No fundo, não se sentia capaz. Mas com quem poderia conversar? Ele pensou e resolveu ir atrás de Carlota. Ele também não ia muito com a cara dela, mas fazer o quê? Ela tinha vindo de Belo Horizonte, era instruída e era madrinha de Mariano. Quem não arrisca não petisca, disse ela. E se eu fracassar? Você já é um fracassado, respondeu ela, enfática. Heitor espantou-se. Puxa, sempre fui tão bacana, e a senhora me trata assim. Além de fracassado, se faz de coitado. Desse jeito, não vai para a frente. Por que é tão dura comigo? Por que deseja sair desta cidade? E quem quer sair daqui precisa ser forte. Seu irmão Ivan é como seu pai, gosta do mato, da terra. Ele vai se dar muito bem no campo, vai prosperar. Ele tem tino para os negócios. Então ele é que deveria ir, não acha? Não, porque seu irmão gosta da vida que leva, enquanto você detesta. Então está na hora de mudar e encontrar seu lugar ao sol. E, se esforçar bastante, poderá ser transferido para a sede da empresa, no Rio de Janeiro. Os olhos de Heitor brilharam de desejo e cobiça. Puxa, viver numa metrópole, perto do mar. Suspirava só de pensar em chegar ao Rio de Janeiro, tendo uma nova vida, longe da plantação, da roça. O que fazer? Tenho medo.
Esse medo é maior do que o de terminar seus dias na roça. Heitor levantou-se agitado. Nunca. Enfrento qualquer coisa para sair daqui. Então não temos mais o que conversar. Você já decidiu. Carlota foi até o quarto e voltou com um envelope. Aqui está a solicitação de emprego. Preencha o formulário e depois me entregue. Preciso colocar no correio até segunda-feira. Clarice já preencheu o dela? Já. Então está certo. Até mais, Dona Carlota. Ele se despediu. Carlota sentiu uma leve pontada no peito. Não conseguia identificar o que era, mas fora acometida de desagradável sensação. Heitor chegou em casa e trancou-se no quarto. Preencheu o formulário. Tenho de conseguir este emprego. Hei de consegui-lo. Subitamente, sentiu uma nuvem de inquietação sobre a cabeça. Os pensamentos ferviam-lhe a mente. E se tiverem só uma vaga? E se Mariano der preferência a Clarice? Ela é sobrinha de Carlota, está tudo em família. Se tiver de escolher entre nós dois, ela será a preferida. Não posso deixar que a solicitação de emprego dela chegue até Mariano. Heitor ficou trancado no quarto. Preferiu nem jantar. Passou a noite em claro, pensando em como evitar que o formulário de Clarice chegasse às mãos de Mariano. Dona Carlota vai enviar os formulários. O que posso fazer? Ele pensou. Ficou procurando meios de tentar impedir Carlota de despachar o envelope. Hei de encontrar uma maneira de impedir que a proposta de Clarice chegue àquele homem. Na segunda-feira, para não ter de ir à roça, Heitor fingiu estar indisposto e ficou na cama até tarde. Pouco depois que seu pai e irmão saíram de casa em direção ao trabalho, ele se vestiu e foi até perto da casa de Carlota. Ficou esperando que ela saísse. Meia hora depois, ela abria o portão da chácara e saía com um envelope nas mãos. Heitor seguiu-a até o correio. Quando ela entregou a carta e saiu, Heitor esperou uns minutos e entrou na agência. Bom dia, Clarinha. Como vai, Heitor? Bem, obrigado. O que faz por aqui? Queria um envelope tamanho grande. Você tem, só olhando no estoque. Você espera? Espero. Enquanto a menina ia até o estoque, Heitor vasculhou a caixa de correspondência e pegou o envelope de Carlota. Dobrou-o e enfiou-o dentro da calça. Clarinha apareceu com o envelope grande. É este? Sim, só que não tenho dinheiro agora. Pode levar. Vai mandar uma carta? Vou. Então, quando for mandá-la, você acerta o valor do envelope. Obrigado, Clarinha. Bom dia. Bom dia. Heitor saiu, estugou o passo e correu até sua casa. Abriu o envelope de Carlota e pegou o formulário de Clarice. Isto não pode seguir para Belo Horizonte. Sem pestanejar, rasgou o formulário dela e jogou-o no lixo. Pegou um papel de carta e escreveu: Mariano. Quem escreve é Heitor. Primeiro, gostaria de agradecer pela oportunidade. Trabalhar na Paladar é um sonho que tenho desde garoto. Se eu for escolhido, serei-lhe eternamente grato. Infelizmente, Clarice não preencheu o formulário dela. Sabe como é, mulher de interior, da roça. Ela ficou encabulada. Acha que não vai se dar bem trabalhando numa cidade como Belo Horizonte, e também o pai dela está muito doente. Por favor, nunca comente nada com Dona Carlota. Clarice acha que a tia ficaria desapontada, ainda mais agora, que a relação das duas vai bem. Por respeito a Clarice, vamos manter este assunto entre nós. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Abraços. Heitor. Um mês depois, Heitor recebeu carta de Mariano dizendo que a vaga de contínuo na empresa estava garantida. Ele poderia se mudar para a mesma pensão em que moravam alguns funcionários da fábrica. Tinha até desconto para o primeiro mês. O salário não era grande coisa, mas já era um começo. Muitos sonhavam com uma oportunidade como aquela, e Heitor estava recebendo-a de mão beijada, nem teste precisou fazer. Mariano era uma pessoa de bom coração e acreditava na capacidade de Heitor. O chefe de Mariano confiou na indicação. Clarice ficou chateada por não ter sido chamada. Era um sonho que não se realizava, e suas expectativas foram bem grandes. Chorou um pouco, mas logo procurou esquecer-se daquilo tudo.
Se não fui chamada, foi porque não era o momento, dizia para si. Ela vibrou com o novo emprego de Heitor. Achava que ele merecia uma oportunidade como aquela, mas sentia tristeza por não ter sido aceita também. Quem sabe, daqui a algum tempo, possa arrumar alguma coisa para mim. Comentou ela com Heitor. Ele não gostou do que ouviu. As coisas são muito difíceis, e eu acho que não terei tempo para procurar emprego para você. Não estou pedindo um emprego. É que, estando na cidade grande, talvez seja mais fácil. Você terá amigos, pode ver uma placa aqui ou ali. Você é muito infantil, muito ingênua. Acha que numa cidade como Belo Horizonte vão querer lhe dar emprego. Você não tem experiência. Se as pessoas estão ficando desempregadas porque não têm qualificação, imagine uma moça como você, sem instrução suficiente e sem atrate. Clarice ruborizou. Pode continuar. Só porque não tenho atrativos? Acha isso importante? É a falta de alguns dentes que o incomoda. Desculpe, não quis ofendê-la. E você, tem experiência em quê? É tão roceiro quanto eu. Heitor irritou-se sobremaneira, levantou a mão e, se não fosse o grito de Carlota, teria dado um tapa no rosto de Clarice. Nem se atreva a fazer uma coisa dessas. Heitor respirou fundo e baixou o braço, desconcertado. Eu não ia bater. Quem garante? Clarice correu até a tia. Ele ia me dar um tapa na cara. Se ele encostar o dedo em você, num fio de cabelo que seja, sou capaz de... Carlota fez o sinal da cruz. Suma daqui, Heitor. Vá atrás de seus sonhos. Deixe-nos em paz. Heitor nada respondeu. Baixou a cabeça e saiu. Clarice tremia. Ele não serve para mim nem para mulher nenhuma. Ele é grosso, um brutamontes. Será que ficarei sozinha no mundo, tia? Não é o que quero. Carlota baixou os olhos. Por instantes uma nuvem de tristeza perpassou seu olhar. Ela fez um movimento brusco com a mão pela testa, como se estivesse afastando aquela onda de tristeza. Por pior que pareça a situação, não desanime. Há muitos anos eu passei por uma terrível provação e estou aqui, viva. Vamos fazer o seguinte, que tal rezarmos juntas? Rezar? Rezar faz bem, liga-nos a Deus. Vamos pedir que Ele nos dê serenidade e equilíbrio. Vamos pedir para que o melhor aconteça em sua vida. E também vamos agradecer. Agradecer? O quê? Bem, pelo menos você se livrou de um mau caráter. Deus tirou de seu caminho um homem que não sabe respeitar uma mulher. Agora você é livre, Clarice. Vamos fechar os olhos e agradecer. O tempo foi passando, a situação de Heitor melhorou e foi com muita luta que conseguiu uma vaga de auxiliar de escritório na sede da empresa, no Rio de Janeiro. Ele passou a mão pela testa, como a afastar aquele mar de lembranças. Tomou de um gole só o café. Virou o pulso e consultou o relógio. Droga, perdi a hora. Também, porque fiquei preso a essas reminiscências. Que coisa, vou trabalhar de estômago vazio. Foi com muito esforço que conseguira conciliar o sono na madrugada. Quando estava adormecendo, acordava de um salto, com as cenas daquele sonho pavoroso. Saiu apressado, sobraçando uma surrada pasta de couro. Tomou o elevador e desceu. Cumprimentou o zelador. Bom dia, seu Heitor. Bom dia. Muito folgado aquele porteiro de ontem à tarde. O senhor está falando de Freitas. O que tem ele? Esse tal de Freitas é muito folgado. Veio cheio de intimidades. Ele é boa gente. Pode confiar. O senhor vai ter de se acostumar. O prazo de experiência dele expirou, e ele foi admitido. Vai trabalhar aqui das 6 da tarde até as 2 da manhã. O senhor vai ter tempo de mudar a imagem ruim que fez dele. Não me envolvo com pessoas dessa laia. Olhe o meu nível. O zelador, em sua humildade, meneou a cabeça para os lados, pensando, coitado. Cheio de ilusões. Ainda vai levar um tombo feio. Heitor saiu irritado do prédio. Agora só lhe faltava aquela. Até o zelador se tornara mestre em comportamento. Consultou novamente o relógio. Estava atrasado. Estugou o passo e correu até o ponto de ônibus, logo na outra esquina. Capítulo 2.
O tempo correu num piscar de olhos e mais 4 anos se passaram. Durante esse período, Heitor obteve grandes progressos. Trabalhou e estudou sem parar. Mal tivera tempo para aproveitar as delícias que a cidade maravilhosa lhe ofertava. Contudo, colhera alguns frutos de tamanha dedicação. Tornou-se assistente de um dos gerentes e, com o aumento de salário, pôde, juntamente com seu colega de escritório Rubinho, alugar um apartamento mais confortável no mesmo prédio, no bairro de Copacabana, na zona sul da cidade. Também conseguiu terminar o 2º grau e planejava ingressar na faculdade. Heitor entrou na padaria e deparou com Rubinho, praticamente engolindo de uma só vez o pão com manteiga. Tudo isso é fome? Não, é que estou com um pouco de pressa. Onde esteve? Não dormiu em casa de novo. Concentrado na refeição, Rubinho nem prestou atenção à pergunta. Heitor puxou o jornal de sob o braço do colega. Foi assistir a um show gratuito. Que pobreza! Você está ficando petulante. O fato de ser grátis não quer dizer que seja ruim. Havia milhares de pessoas que, como eu, foram até lá interessadas em ouvir boa música, interpretada por grandes artistas. Você devia ter ido. Acho que também iria gostar. Não tenho tempo para perder em manifestações vulgares desse tipo. Agora que virou assistente, ficou todo metido. Preciso ter um comportamento apropriado. Imagine o que Percival diria se me visse misturado com o populacho. Acha que vale a pena sacrificar-se para manter uma boa imagem? É o jogo. Estou aprendendo a ser um bom jogador. Tenho de escolher as pessoas com as quais pretendo fazer amizade. Muito obrigado por me incluir em seu círculo de amigos, respondeu Rubinho, em tom de reverência. Você é diferente. É um amigo de longa data. Na verdade, eu o considero meu irmão. Tem pastado comigo todos estes anos. Pastado, não gosto desse seu tom sacrificial. Você é muito negativo e medroso. Não sou negativo. É uma questão de realidade. Olhe o mundo ao redor. E também não sou medroso, mas precavido. Rubinho contestou. Medo é uma coisa, precaução é outra. No fundo, é tudo a mesma coisa. Como você é cabeça dura, não. O medo é irreal, imaginário. É um estado de proteção alimentado por nossas fantasias. Já a precaução é um estado de vivência e está ligada a nossas experiências vividas. Ao sair de casa e ver nuvens negras no céu, vestimos capas de chuva ou saímos sobraçando um guarda-chuva. Isso é precaução. Para mim é tudo a mesma coisa. Você filosofa muito. Não quero falar desses assuntos. Vamos, diga-me, ainda está saindo com aquela pequena do escritório? Rubinho riu. Passei a noite em claro, muito bem acompanhado, obviamente, fez uma pausa e espantou-se com o aspecto de Heitor. Parece que você também passou a noite em claro. Não dormi direito. De novo aqueles pesadelos? Sim, parecia uma noite interminável. Desta vez foi pior. Rubinho sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha e eriçar-lhe os pelos do braço. Não estou gostando nada disso. Existe algo estranho aí com você. Como assim? Perguntou Heitor com interesse. Não sei direito. Estou começando a estudar o mundo invisível. Não tenho propriedade para falar, pois ainda estou aprendendo e experimentando, mas sinto algo desagradável. Você e essa sua mania de sentir. Você é uma figura, Rubinho. O amigo ia replicar, mas Heitor não deu brecha. Quer dizer então que dormiu na casa de Heloísa. Rubinho riu com satisfação. Você sabe que estamos saindo há algum tempo. Temos muitas afinidades, e pretendo dormir mais noites na casa dela. Isso está ficando sério. Veja lá onde vai se meter, hein? Rubinho consultou o relógio. Estou atrasado. Vamos, senão vamos perder a hora. Não vou ao escritório. Tirei o dia de folga. Tenho alguns assuntos para tratar. Sabe como é, ir ao banco, fazer umas compras. Heitor crispou a face. Não acredito. Isso é impossível. Percival lhe deu folga? Como? Sei lá. Fui lá, pedi e ele me deu. Sou um excelente funcionário, raramente falto, nunca deixei de cumprir minhas responsabilidades e, ainda por cima, tenho meu valor.
Pedi para sair mais cedo na semana passada e ele disse, não. Ele não gosta de mim. Você e sua implicância com as pessoas. Percival é um bom chefe. Vai ver, você não soube se colocar. Ele é um snob, só porque é chefe. Vai ver o dia que eu tomar o lugar dele. Sossegue, homem. Que atitude mais infantil. Percival o ajudou muito no escritório. Mas quem vai trabalhar sou eu. Você vai ficar livre. Rubinho bateu levemente nas costas do amigo. Vamos pegar o ônibus juntos. Também preciso ir ao centro da cidade. Depois vou ao mercado. Prometo que lhe farei uma bela carne de panela, com arroz e tudo mais. Heitor acalmou-se. Você é meu único amigo. Obrigado. Rubinho foi saindo na frente, seguido de Heitor. O português da padaria, conhecido dos rapazes, perguntou. Quem vai pagar desta vez? Estão a me dever a quinzena. Quem vai pagar? Rubinho apressou o passo e gritou. Cobre de Heitor. Ele está com dinheiro. Recebeu o ordenado ontem. Heitor fez gesto irritado e voltou à padaria. Pagou a conta e saiu estugando o passo até o ponto de ônibus. Você sempre apronta dessas. Rubinho balançou os ombros. Você gosta de botar banca, não gosta? Então, fiz isso para aumentar seu conceito com o Portuga da padaria. Isso não tem graça. Já que pagou a conta, tenho um presentinho para você. O que é? Perguntou Heitor com interesse. Adivinhe. Não faço a mínima ideia. Rubinho tirou um envelope de dentro do paletó. Tcharam! Que diabos é isso? Carta da amiga de longa data. Não reconhece o envelope rosa. Não pode ser. Quando chegou, Clarice nunca mais escreveu. Esta aqui chegou faz uma semana. Como? Uma semana? Calma, Heitor. Lembro-me de como você se irritava a cada carta dela que chegava. Mesmo assim, você tem todo o direito de ficar zangado comigo. Recebi a carta na semana passada e botei no bolso do paletó. Acabei esquecendo. Dê isso logo para mim, sentenciou Heitor, arrancando com força o envelope das mãos do amigo. Nossa, hoje a fera está nervosa, riu Rubinho, matreiro. Enquanto o ônibus chacoalhava, Heitor tentava ler o conteúdo. Conforme lia, a expressão em seu rosto foi se alterando. Rubinho preocupou-se. O que foi? Que cara é essa? Heitor continuava com expressão grave no semblante. Rubinho perguntou de novo. Fale, homem, o que foi? Algo ruim? O pai de Clarice morreu. Rubinho fez o sinal da cruz e comentou. E eu segurei a carta por uma semana. Desculpe-me. Não há de quê. O pai dela morreu há 4 anos. Como assim? Ela escreveu para dizer que o pai morreu há 4 anos. O remorso corroía Heitor por dentro. Respirou fundo e disse. Agora entendo tudo. Há cerca de uns 4 anos, recebi uma carta de Clarice. Estava tão cansado daquelas cartas, sempre intercedendo a favor de meu pai, que resolvi não ler e joguei-a no lixo. Tenho certeza de que naquela carta ela contava sobre a morte do pai. Ela escreveu dizendo que meu irmão se casou e meu pai está melhor de saúde. O passamento do pai foi só um detalhe. Sabia que seu irmão iria se casar. Não sabia, nem quis saber. Eu e Ivan somos 2 estranhos, vivemos em mundos diferentes. Rubinho pegou a carta das mãos de Heitor. Bonita letra, não? Não é a letra dela. No interior, há um senhor que redige as cartas para quem não sabe escrever ou tem uma letra muito ruim. Nós o chamamos de escrevedor. Vai responder? Não sei, não temos nada em comum. Ela é do interior. Trocou o emprego na roça por um de doméstica e ainda por cima está feliz. Acha que vou me envolver com uma mulher desse nível? Mudei muito, Rubinho. Quero encontrar uma mulher à altura. E, ademais, só tivemos um namorico. Nada a ver. As pessoas mudam. Se você, que era bicho do mato, virou gente, porque ela também não pode. Heitor baixou os olhos e continuou calado no trajeto até o escritório. Rubinho era o único que sabia de sua origem. Contava com a discrição do amigo. Heitor tinha muita vergonha do passado, e Clarice fazia parte dele. Ele não estava nem um pouco preocupado com a morte de Herculano. Menos um para encher o saco no mundo.
Velho inútil, pensou. Heitor chegou ao escritório com um pequeno atraso. Percival esperava-o impaciente. Precisamos fechar o mês com urgência. Heitor lembrou-se de que Rubinho estava de folga. Em tom irônico, disse: Mas todo mês é a mesma coisa. Se todos estivessem aqui trabalhando, seria fácil efetuar o fechamento. Percival percebeu o tom irônico, mas não replicou. Não sabia por quê, mas tratava Rubinho de um jeito e Heitor de outro. Abriu a porta de sua sala e disse: Este mês é diferente. Entre e feche a porta. O escritório era amplo, espaçoso. Pequenas divisões de 1,5 metro dividiam as mesas, colocadas umas em frente às outras. As salas dos chefes eram fechadas com painéis de vidro. Quando havia reunião, desciam as persianas. As da sala de Percival estavam levantadas e ele apontou para o vidro, fazendo sinal para Heitor descê-las. Heitor voltou-se de costas para o vidro e riu. Mas aquela é Mirna. Trata-se de funcionária inofensiva. Não presta atenção em nada. Aquela moça é uma formosura, respondeu Percival, mas o assunto é confidencial. Então diga. O negócio é o seguinte: precisamos estar com os relatórios prontos na segunda-feira cedo. Heitor empalideceu. Segunda-feira? É praticamente impossível. Por que tanta pressa desta vez? Percival, mesmo com a sala fechada, baixou o tom de voz. Ninguém sabe, mas Maria Helena Brandão regressará dos Estados Unidos no domingo. O conselho vai fazer uma reunião na segunda. Parece que ela vai comandar a presidência ao lado do pai. Heitor ficou indignado. Isso é um absurdo. Então uma estranha, que mal conhece a empresa, só porque ostenta o sobrenome da família, se cansa das férias e resolve assumir a empresa. Percival olhou-o sério. Não fale o que não sabe. Maria Helena é moça estudada. Chegou a fazer estágio aqui na empresa antes mesmo de você ser transferido da matriz. Há 4 anos foi para Belo Horizonte e ficou 6 meses estudando maneiras de melhorar a produção na fábrica. Conheceu todos os setores e em seguida foi para os Estados Unidos fazer especialização. Não é uma dondoca que resolveu trabalhar de uma hora para outra. É mulher inteligente, determinada e simpática. Além do mais, é filha do Dr. Eugênio Brandão. Heitor sacudiu os ombros. Vamos ver. Tenho boa vontade, Percival, sabe disso. Eu me mato de trabalhar, dou meu sangue pela empresa. Mas terei de sacrificar o sábado e o domingo. Receio que sim. Você precisa me ajudar. Prometo que irei liberar o pagamento das horas extras na segunda à tarde. Heitor olhou o chefe com ironia. E por que não chama Rubinho? O protegido foi liberado desse fardo. Não é bem assim. Meu protegido virá trabalhar amanhã e domingo, se for necessário. Então Rubinho sabia de tudo? Sim. Ele não me disse nada. Pedi para guardar segredo. Não quero que saibam antecipadamente da chegada de Maria Helena Brandão. Heitor sentiu-se ultrajado. Rubinho não lhe escondia nada. Procurou dissimular. Posso chamar Mirna? Claro que não. Isso é de sua competência. Deixe a Flor trabalhar sozinha, retrucou Percival. Ela mal começou a trabalhar na empresa. Só porque é mulher, já está caidinho? Indignou-se Heitor. Não é isso, considerou o chefe. Sou um homem de respeito. Mas ela é tão delicada, tão quieta. Pode ter futuro aqui dentro. Heitor saiu e foi até sua mesa. Mirna estava de cabeça baixa, fazendo seu serviço. Ele a fitou de través, pensando. Mal chegou e já conquistou os marmanjões. Que raiva! Na hora do almoço, resolveu convidá-la para almoçar. Queria saber se era mesmo inofensiva ou uma verdadeira ameaça. Se fosse inofensiva, poderia até cortejá-la. Isso deixaria Percival fulo da vida. Agora, se representasse uma ameaça, ele teria de encontrar meios de tirá-la do caminho. Heitor levantou-se e dirigiu-se até a mesa da colega de trabalho. Como vai, Mirna? Ela respondeu meio tímida, de cabeça baixa. Vou bem. Muito trabalho? Há muito para fazer. Rodamos a folha de pagamento, e as guias de recolhimento dos impostos devem estar prontas ainda hoje. Você prepara as guias? Não, só passo do rascunho para a máquina.
Fiz um curso de datilografia. É só o que sei fazer. Mirna baixou o tom de voz. Olhou para os lados para certificar-se de que estavam sós. Por isso estou com um pouco de medo. Medo de quê? De ser demitida. Preciso tanto deste emprego. Não sou muito instruída, ganho pouco. É difícil arrumar trabalho nos dias de hoje, suspirou ele. Você é assistente, tem instrução. Não sabe quanto fiz para chegar até aqui. Lutei muito. Eu também lutei muito. Heitor deu uma risadinha. Esta é inofensiva. Bobinha, não é páreo para mim. Escute, disse ele, quer almoçar comigo? Oh, não. Trouxe um lanchinho. Não posso me dar ao luxo de almoçar fora. Heitor sentiu pena. Suspirou e colocou sua mão na dela. Vamos almoçar, está bem? Fica por minha conta. Deixe seu lanche para mais tarde. Está certo, obrigada, respondeu a moça, encabulada. À noite, em casa, Heitor estava excitado. Não parava um minuto sequer. Rubinho notou a mudança no comportamento do amigo. Gostou demais de Mirna para o meu gosto. Desde que chegou, só fala nela e não para um minuto. Sente-se um pouco, ora. Heitor deixou-se cair pesadamente no sofá. Exalou um pequeno suspiro. Ah, Rubinho, ela é tão agradável. Pareceu-me muito tímida. Conversamos pouco, mas ela tem uns olhos, uma boca. Não vejo a hora de tê-la em meus braços. Eita, o bichinho da paixão mordeu você. Estou vidrado nela. Percival também é caidinho por ela. Você não está fazendo de propósito. E eu sou o homem de fazer isso. É. Heitor riu da sinceridade do amigo. No fundo, sinto uma pontinha de orgulho, sabe? Derrubar Percival de alguma maneira me faz feliz, não sei porquê. Mas, independentemente de qualquer coisa, Mirna é moça para namorar. É isso que mereço, não uma roceira. Você ainda pensa em Clarice. Para quem nunca quis compromisso. Ela foi a única com quem me relacionei. Eu sei, conheço há anos e nunca o vi namorando. Nem dá para comparar Clarice com Mirna. Clarice tinha mãos calejadas e, pior. O quê? Quando pequena, caiu de uma árvore e perdeu muitos dentes. E ainda ganhou uma cicatriz bem aqui, fez um gesto com a mão, apontando para a testa. Beleza não conta. Há muito demônio vestido de mulher fatal. Está se referindo a Mirna, né? Também implica com ela? Não implico com ela. Mal a conheço. Mas energeticamente. Lá vem você de novo. Há uma energia, alguma coisa estranha em volta de Mirna. Sempre sinto uns arrepios quando passo perto dela. Isso é tesão. Não, nem brinque com uma coisa dessas. Ela está com perturbação espiritual. Você mal a conhece, Rubinho. Tão espiritualista, e falando mal da menina. Não estou falando mal, mas o que sinto. Há algo de estranho. Gostaria de ajudá-la de alguma maneira. Heitor bateu 3 vezes na mesinha de centro. Vire a boca para lá. Que papo de ignorante. Mirna não tem nada, só beleza. Vou sugerir a ela que tome uns passes. Está louco? Vai queimar meu filme. Pensa que as pessoas em geral aceitam esses rituais. Passe não é ritual, é troca de energia, só isso. Você não vale nada, Rubinho. Heitor pegou uma almofada e arremessou-a contra o amigo. Riram e cada qual foi para seu quarto. Heitor deitou-se na cama sorridente. Finalmente encontrei uma mulher à minha altura. E também tive uma grata surpresa, atrasada, mas boa. Aquele velho imbecil desceu os 7 palmos. Herculano morreu e é menos um na lista dos que fazem parte do meu passado nefasto. Logo em seguida Heitor adormeceu, caindo em sono profundo. Sonhou que estava caminhando perto de casa, procurando Mirna, quando ao dobrar uma esquina deparou com Herculano. Seu Herculano, veio ao rio, até que enfim. Fingiu, demonstrando cordialidade. Herculano nada disse. Estugando o passo, correu até Heitor. Não posso mais entrar naquele apartamento. Fui proibido, mas aqui na rua faço o que bem entender. Antes de Heitor articular palavra, o velho deu um salto e agarrou-se em seu pescoço. Desgraçado, você prometeu ajudar Clarice. Sou capaz de matá-lo se não o fizer.
Heitor sentiu o ar desaparecer dos pulmões. O pânico tomou conta de seu corpo. Ele acordou de um salto, suando frio e ainda sentindo como se as mãos do velho Herculano estivessem em volta do pescoço, sufocando-o. Ainda ofegante e com os olhos arregalados, gritou: "Por favor, seu Herculano, não me mate." Rubinho acendeu a luz do quarto, assustado. "O que foi?" "Ouvi o grito do meu quarto. Pesadelo de novo? Ah, que alívio, cara. Parecia tão real. Seu Herculano me agredia sem dó." Rubinho sentiu uma onda desagradável no ambiente. Procurou dissimular. "Bobagem. Você está impressionado. Foi só porque ficou sabendo hoje que o velho morreu. Vou buscar um pouco de água com açúcar e vamos nos deitar. Amanhã é dia de batente. Sem fricotes." Rubinho foi até a cozinha e pegou a água com açúcar. Em seguida, colocou uma das mãos sobre o copo e fez uma pequena oração, solicitando aos amigos espirituais que colocassem algum medicamento naquela água. Foi com o copo até o quarto e entregou-o a Heitor. Ele pegou o copo e bebeu devagar. Sorriu e, meio sem graça, disse ao amigo: "Devo estar impressionado mesmo. Que besteira. O velho morreu faz anos. Acabou." Enquanto Heitor adormecia num sono tranquilo em virtude da água fluidificada, um espírito de feições alteradas e olhos ardendo em chispas de ódio bradava entre ranger de dentes, na porta do prédio. "Mal sabe o inferno que farei de sua vida." Capítulo 3. A água fluidificada e a sincera prece de Rubinho ajudaram Heitor a ter uma boa noite de sono. Acordou com o barulho do despertador e levantou-se bem-humorado. Sentia-se revigorado. Ao chegar ao banheiro, sentiu cheiro de café. Mudou o percurso e foi até a cozinha. "Bom dia. Dormiu bem?" perguntou Rubinho. "Melhor, impossível. Fazia tempo que não dormia tão bem. Fico contente. Levei um grande susto ontem. Eu me impressiono com facilidade. Tinha de sonhar justamente com aquele velho. Por que tem tanta raiva dele? Aliás, toda vez que faz alguma referência sobre seu passado, sinto uma vibração de raiva. Tem motivo? Sim, tenho vergonha de meu passado. Só porque vem de uma pequena cidade do interior. Há muita gente nesta cidade que veio do interior, e mesmo de outros estados. Você vive bem, deveria sentir-se orgulhoso de ter chegado até aqui." Heitor fez gesto largo com as mãos. Após bocejar, disse, enfático: "Não gosto do passado. O passado está morto, por que me lembrar dele? Não tenho saudade de ninguém, de nada. Quando cheguei ao Rio, enterrei aquela vida. Não sente saudade de seu Claudionor, de Ivan?" Heitor coçou o queixo e olhou para um ponto indefinido da sala. "Meu pai nunca me ajudou em nada, não tenho motivos para sentir saudade. Ivan sempre foi matuto. Casou-se com uma garota da redondeza e daqui a pouco estará cheio de filhos. Comprou um sítio, vive de plantação. É o que Clarice escreveu naquela última carta. Não respondi e não vou responder a mais nenhuma carta que venha de lá. Não vejo por que teria de manter contato com eles. Não está sendo muito duro. Afinal, trata-se de sua família. Se seu pai não pôde ajudá-lo, tenho certeza de que só não o fez porque não tinha recursos na época. Não interessa, ele foi responsável por ter me dado a vida, certo? Deveria ter pensado antes, onde já se viu, colocar filhos no mundo sem ter como sustentá-los. Você deve agradecer-lhe. Está aí, Vivinho da Silva. Contribuiu para que você retornasse à Terra, pudesse amadurecer, vivenciar, experimentar, aprender." Heitor fez um gesto brusco. "Pare, não me venha com esse papo de reencarnação de novo. Ainda mais logo pela manhã. Acordei bem e não quero me aborrecer. Vamos mudar de assunto?" Rubinho meneou a cabeça para os lados. Está bem, está bem. O senhor é quem manda. Quer ovos mexidos? Adoro ovos mexidos. Noto que você também acordou com disposição. O que aconteceu? Sonhou com Heloísa? Qual nada. Adoraria ter sonhado com ela, mas hoje terei coisa melhor. Vou dormir lá, de novo. Daqui a pouco vai mudar-se para lá. Quem sabe? Estamos indo muito bem. Vamos ver se dá para sair os 3 na semana que vem.
Heloísa gostaria de conhecê-lo melhor. Pode ser. Vamos ver o que vai acontecer no escritório. Aí poderemos marcar um jantar, está certo? Combinado. Agora vá tomar seu banho que não podemos nos atrasar. Sim, senhor. Chegaram ao escritório no horário e mergulharam no trabalho. Antes do fim do expediente, os relatórios estavam prontos. Percival estava contente. Vocês são muito competentes. Obrigado. Heitor respondeu. Não se esqueça de que fiz tudo praticamente sozinho. Rubinho só deu uma maquiada. Rubinho estava acostumado com essas tiradas de Heitor. Baixou a cabeça e voltou para sua mesa. Percival enervou-se. Você é meu funcionário, Heitor. E tem de fazer o que eu peço, entendeu? Se Rubinho não veio ontem, foi porque eu não quis. Se continuar implicante desse jeito, eu o coloco no olho da rua, entendido? Heitor sentiu as pernas falsirem. Balbuciou. Mas eu sempre fico com o trabalho pesado. Você nunca me dá folga. E você já foi até minha sala pedir para sair mais cedo ou folgar? Nunca. Sempre mandou bilhetinhos ou pediu por intermédio de Rubinho. Não gosto desse tipo de postura. Heitor. Vamos parar por aqui. Já me tirou do sério. Volte para sua mesa. Heitor precisou de fôlego para chegar até sua mesa. Sentia-se agredido, envergonhado. Os colegas ouviram tudo. Aquilo tinha sido humilhante. Ele, um funcionário tão dedicado, ser duramente atacado pelo chefe. Aquilo não tinha desculpa. E o que os colegas iriam pensar dele? Claro, iriam pensar que era um pamonha, um trouxa, um bunda mole. Heitor ficou em estado apoplético. Sentiu o sangue correr pelas veias. Tomou fôlego e voltou até a sala de Percival. Entre. O que quer agora? Já fiz os relatórios. Posso ir embora? Sinta-se à vontade. Até logo. Heitor estugou o passo. Rubinho tentou alcançá-lo. Vamos embora juntos. Solte-me. Quero ir embora sozinho. Puxa, Heitor, o que foi que fiz? Nada, Rubinho, nada. Heitor desprendeu-se do amigo e saiu em disparada. Chegou ofegante ao ponto de ônibus, mas não queria voltar para casa, não naquele estado. Rubinho chegaria logo atrás e ele estava sentindo muita raiva. Rubinho era o protegido de Percival. Ele, um funcionário exemplar, dedicado, e o chefe sempre ralhava com ele. Isso não era justo. Atravessou a rua e resolveu dar uma volta pelo centro da cidade. Andou para um lado e para outro, meio sem rumo. A noite chegou e Heitor se deu conta de que havia andado muito. Tinha cruzado a Cinelândia e já estava esbarrando pelos Arcos da Lapa quando viu um rosto conhecido. Disse para si: será que é ela? Não é possível. Ele andou rápido e chegou bem perto. Ela não o notou chegar. Como vai, Mirna? Ela deu um salto e respondeu surpresa. Heitor, o que faz por estas bandas? Saí irritado do trabalho e fui andando sem destino. Ela procurou recuperar-se do susto, fazendo pergunta atrás de pergunta. Precisava raciocinar logo e arrumar uma desculpa antes que ele quisesse saber por que ela estava por aquelas bandas. Mas o escritório fica muito longe daqui. Perdi a noção do tempo. Por que saiu de lá irritado? Por nada. Ora, Heitor, não confia em mim? Sou sua amiga. Pronto. Isso era tudo de que ele precisava. Surpreendeu-se e arrepiou-se por inteiro. Jura que é minha amiga? Claro. Você é o único que conversa comigo naquele escritório. Gosto muito de você. Verdade, Mirna? Puxa, não sabe como é bom ouvir isso. Você é tão bonito, educado, trabalhador. Esse é o meu mal. Qual? Trabalhador. Parece que ninguém me dá valor lá dentro. Não diga isso. Você é um bom funcionário. Seu Percival tem um tesouro nas mãos. A irritação e o nervosismo de Heitor sumiram num instante. Aquele banho de consideração, ainda mais vindo de Mirna, deixou-o desnorteado. Você é uma mulher de classe. Merece todo o respeito do mundo. Mirna corou. E o que faz por aqui? Disparou ele. A moça baixou os olhos envergonhada. Mas já havia ganhado tempo suficiente para uma boa desculpa. Eu moro aqui perto.
Neste lugar Heitor calou-se. É isso mesmo, horrível. Mas o que posso fazer? Sou de família pobre e meus pais moram no Espírito Santo. Não tenho parentes na cidade e aluguei um quarto na casa de uma senhora conhecida de mamãe, aqui perto. Pelo menos economiza na passagem, respondeu ele, sem nada desconfiar. Mesmo assim, é muito perigoso andar pelos lados de cá. O mundo de hoje é muito cruel. Se não ficarmos atentos, a desgraça vem e nos pega de surpresa. Concordo com você. Gostaria de tomar um suco ou mesmo um chopinho. Sei que o tempo não está tão quente, mas gostaria de me fazer companhia. Adoraria, mas aqui não há nada que preste. O nível é muito baixo. Oh, Mirna, desculpe-me, fui tão grosseiro. Você é uma dama e eu a convido para um drink neste inferninho. Mil perdões. Heitor pensou um instante e ordenou. Venha comigo, vamos atravessar a rua e pegar um táxi. Um táxi? Para onde? Vamos para Copacabana. Lá é tudo muito caro. Não tenho dinheiro para isso. Fique tranquila, eu pago. Estou convidando. Você conhece Copacabana? Heitor respondeu com ar de superioridade, eu moro lá. Ela estava confusa e receosa. Sabia que não podia circular livremente pelas ruas, mas estava com vontade de fazer algo diferente naquele começo de noite. Pensou. É muito cedo. Acho que não vou encontrar conhecidos. Vou arriscar. Confiante e decidida, deixou-se levar. Heitor fez sinal, pegaram o táxi e foram para a Zona Sul. Uma garoa fina começou a cair. Rubinho estugou o passo. O porteiro cumprimentou-o. Como vai, senhor Rubens? Muito bem. Dona Heloísa o aguarda. Pode subir. Obrigado. Rubinho pegou o elevador e logo estava no 8º andar. Abriu a porta do elevador e foi caminhando lentamente pelo corredor. Não pôde deixar de notar o mármore do hall e a beleza do lustre. Era um prédio composto de 2 apartamentos por andar, divididos por extenso corredor. Heloísa morava em elegante edifício estilo Art Deco. Tratava-se de um dos prédios mais sofisticados e elegantes de Copacabana. Por intermédio de um tio, Heloísa conseguira alugar aquele apartamento. Mesmo o Dr. Brandão, ao saber o endereço de Heloísa, ficara admirado, e teria dito, segundo ela, que nem mesmo ele tinha influência suficiente para alocar um apartamento naquele edifício. Heloísa pertencia à tradicional família de classe média. Filha de uma professora primária e de um político considerado de esquerda, visto que era contra a ditadura, passara a infância e a adolescência peregrinando pelo país. As perseguições do governo a seu pai foram diminuindo e, com o enfraquecimento do regime militar, a família fixou residência no bairro da Tijuca, zona norte do Rio. Os pais, espiritualistas, atentos ao comportamento da filha, perceberam que Heloísa era dotada de extrema sensibilidade desde pequena. Ao completar 13 anos de idade, Emiliano e Eunice levaram-na a um centro espírita perto de casa, a fim de que ela pudesse educar-se e aprender a tirar melhor proveito de sua mediunidade. Heloísa estava perto de completar 20 anos quando resolveu morar sozinha. Havia conseguido emprego numa agência de publicidade e queria ser independente. Seus pais lhe deram total apoio. Foi com alegria que Emiliano e Eunice saíram à procura de um apartamento na Zona Sul, enquanto Heloísa trabalhava. Uma noite, após o jantar, enquanto decidiam animados entre 2 pequenos apartamentos localizados na praia do Flamengo, ouviram a campainha. Emiliano foi quem atendeu. Gustavo, aconteceu alguma coisa? Ele cumprimentou Emiliano e Eunice, que vinha logo atrás. Antes de responder, foi agarrado por Heloísa. Tio Gustavo, quanta saudade! Eu também estava com saudade. Mas tenho me envolvido em tantos projetos que mal tenho tempo de fazer um passeio. Emiliano abraçou-se ao irmão e conduziu-o até a sala. Estávamos todos com saudade. Mas estamos sempre nos falando pelo telefone. Sabe que é diferente. Em carne e osso é melhor. Você está bem, como sempre. Obrigado, meu irmão. Eunice chamou a empregada. Por gentileza, prepare-nos um café bem gostoso. Gustavo acomodou-se. Todos queriam falar ao mesmo tempo. Heloísa quase se sentou no colo do tio.
Chegou em boa hora. Vou me mudar. O Senhor, com seus poderes especiais, poderia nos ajudar a escolher o melhor lugar. Todos caíram na risada. Eunice interveio. Toda vez que vem até nossa casa, é porque tem algo a nos dizer. O que foi desta vez, Gustavo? Algum pressentimento? Ele balançou a cabeça, em sinal positivo. Vim pedir para deixarem Heloísa morar comigo. Os demais olharam-se com espanto. Emiliano estava estupefato. Heloísa, morar em sua casa? Como soube que ela está para se mudar? Antes de Gustavo responder, Heloísa ajuntou. Ah, pai, tio Gustavo sempre sabe de tudo. Ele é assim com o astral, fez ela, juntando e esfregando os dedos indicadores. É verdade, minha sensibilidade me surpreende a cada dia. Sabia, havia muito tempo, que isso iria se concretizar. Eunice surpreendeu-se. Você sempre foi independente, nunca quis saber de se casar ou de ter filhos. É um homem maduro, bem resolvido financeiramente. Por que levar Heloísa para sua casa? Como fica sua liberdade? Ora, minha cunhada, isso não é nada. Sempre fui muito ligado a Heloísa. Sabe que sempre nos demos bem e ela é minha sobrinha preferida. Heloísa beijou o tio. O senhor também é meu tio preferido. Heloísa tem estudado bastante sobre o mundo espiritual e educou a sensibilidade. Está na hora de dividir minhas experiências com ela. Mas, Gustavo, nossa filha está indo muito bem no centro. Se essa for a questão. Não se trata disso. Heloísa tem capacidade de assimilar muito mais. Mas seu grupo de estudos é fechado, restrito. Heloísa será bem-vinda. O grupo já sabia disso havia anos. Ela tem muito a realizar. Está na hora de adquirir novos conhecimentos, conhecer outras filosofias. O Senhor diz, ter acesso a outros tipos de conhecimento espiritual. Perguntou Heloísa com interesse. Sim, os amigos espirituais me avisaram há algum tempo. Por isso estou aqui, e, virando-se para Heloísa, vai fazer as malas agora, ou devo esperar mais um pouco? Todos exultaram de alegria. Heloísa subiu as escadas feito um avião e Eunice correu logo atrás. Emiliano ficou feliz com o convite do irmão. Ah, Gustavo, eu sou liberal, quero que meus filhos cresçam e vivam suas vidas, sem ficarem presos a nós. Mas estava um pouco receoso de ver Heloísa, tão nova, morando sozinha. Graças a Deus você apareceu. Eu lhe serei eternamente grato. Gustavo abraçou o irmão com carinho. Eu é que sou grato a você e Eunice. Heloísa é um dos presentes que eu já sabia que iria ganhar. Naquele fim de semana Heloísa mudou-se para o casarão de Gustavo. Ela se sentia muito à vontade ao lado do tio. Sempre dizia, parece que nos conhecemos há vidas. Por influência do tio, Heloísa estudou línguas, amadureceu emocional e espiritualmente, prosperou. E agora, aos 26 anos, estava muito bem empregada e no auge da beleza. Os cabelos castanho claros deslizavam suavemente sobre os ombros. A pele, sempre bronzeada, tornava os olhos verdes mais brilhantes, mais vivos. De corpo bem feito, estilo violão, chamava a atenção por onde passava. Rubinho, ou, por extenso, Rubens Gouveia do Amaral, também era muito bonito. Além dos olhos esverdeados, era alto e bem feito de corpo. À primeira vista parecia um homem comum, mas, reparando atentamente ao conjunto, ele se tornava atraente e irresistível. De família humilde, batalhara muito. Mas sua trajetória, embora com percalços parecidos com o do amigo Heitor, era marcada pelo otimismo, pela facilidade e pela crença de que tudo na vida era fácil. Espirituoso e brincalhão, era admirado por sua inteligência e vivacidade. Tinha uma maneira peculiar de encarar as experiências boas ou más que atraía em sua vida. Alguns amigos se espantavam com essa maneira diferenciada de perceber a vida. Para a grande maioria, a vida é que determinava a rota que deveríamos seguir. Para Rubinho, nós é que estávamos no leme e conduzíamos a vida, de acordo com nossa mentalidade. Rubinho achava que tinha tirado a sorte grande ao conhecer Heloísa. Tocou a campainha pensando nisso. Ela abriu a porta com delicadeza. Estava linda.
Os cabelos, recém-lavados, adquiriram coloração um pouco mais escura e contrastavam com os olhos verdes e a pele acetinada e bronzeada. Rubens não resistiu e atirou-se em seus braços, beijando-a com amor. Sabe que adoro você? Ela respondeu do mesmo jeito, imitando-o. Jura, mesmo, sabe que adoro você? Riram e beijaram-se novamente. Heloísa trancou a porta. Daqui o senhor não sai. Rubinho beijou-a levemente na boca. Eu é que vou preparar o jantar. Não quero que faça esforço. Precisa estar com as mãos lindas para anotar os recados do chefão. Minha namorada não pode chegar ao aeroporto e recepcionar a nova chefe com as unhas arranhadas. Heloísa beijou-o novamente. Rubinho era o tipo de homem que toda mulher sonhara na vida. Era másculo, de aspecto viril. Os cabelos negros e a barba escura davam-lhe um ar de virilidade que as mulheres apreciavam naqueles tempos. E, além de possuir belo corpo, era carinhoso, bem-humorado e cozinhava. Heloísa mal sabia fritar um ovo. Sempre dizia que nascera para morar numa casa e nunca para cuidar dela. Dulce preparou alguns pratos. Estão na geladeira. É só esquentar, meu querido. Tem verdura? Sim. Vou fazer uma salada maravilhosa. Aquela que você adora. Vou acompanhá-lo no preparo. Quer uma cerveja? Sim, quero. Heloísa pegou 2 canecas no armário. Encheu-as e entregou uma a Rubinho. Um brinde a nós. Ele a beijou novamente, depois disse. Nunca pensei que fosse me apaixonar assim. Nas primeiras vezes que você entrou no escritório, eu dava umas olhadinhas, de vez em quando. Sempre o desejei. Rubinho admirou-se. Mas eu é quem a desejava. Todos os caras no escritório falavam de você e, meu Deus, como você era sisuda. Só havia uns bobos lá. Você me conquistou desde o primeiro olhar. Com tanto homem bonito nesta cidade e eu fui me apaixonar por você. E olhe que faz pouco tempo. Faz pouco, mas parece que a conheço há muito tempo. Não sei dizer, mas sinto isso. Eu também. Heloísa tomou um gole de cerveja e continuou, estamos indo muito bem. Estamos sendo discretos, embora o pessoal já saiba. Logo, logo, o Dr. Brandão vai ficar sabendo de nossa relação. E qual é o problema? Lembra-se daquele caso do Peixoto com Ana? O Dr. Brandão ficou fulo da vida e os mandou para o olho da rua. Eles tiveram o merecido. Deixavam o serviço acumulando sobre as mesas e saíam mais cedo, para namorar. Nós somos responsáveis, sabemos separar o trabalho de nossa relação íntima. E o Dr. Eugênio Brandão sabe disso. Ele não é bobo e já me deu umas indiretas. Eu é que não quis dar muita trela. Então já sabe que a secretária dele está comprometida. Heloísa riu. Com certeza. E agora, como vou fazer para conquistar o velho? Rubinho fez uma careta e abraçou-se a Heloísa. Meu chefe, Percival, disse-me que estou trabalhando com mais entusiasmo. Torce por nós. Gosto muito de Percival. É um bom homem. Rubinho apertou-a contra o peito e beijou delicadamente seus cabelos. Está vendo? O namoro está fazendo bem a nós dois. Beijaram-se novamente. Ei, vamos parar com isso que preciso preparar o jantar. Trabalhei até tarde e não almocei. Correu tudo bem no escritório? Sim. Heloísa foi até o hall e pegou uma escova sobre a cômoda. Penteando delicadamente os cabelos, voltou à cozinha. Pensei que Heitor viesse junto. Nem me fale. Saiu do escritório batendo as tamancas. Levou um pito de Percival e sentiu-se humilhado. Heloísa deu de ombros. Não conheço muito bem seu amigo, mas ele está sempre com aquela cara de pobre coitado. Não acha que ele tem cara de cachorro sem dono? Rubinho caiu na risada. Só você mesmo, Heloísa. Às vezes, é mais espirituosa que eu. Mas estou falando sério, não estou brincando. Heitor parece perdido. Perdido ele anda por Mirna. Acredita nisso? Por Mirna? Aquela dos arrepios? A própria. Está se derretendo todo para o lado dela. Gostaria de me aproximar dela e sugerir-lhe uns passes. Eu também. Mas o que fazer? Comentei sobre os arrepios com Heitor. Sabe que ele não liga a mínima para a espiritualidade.
Heloísa falou com tom de voz diferenciado, sem perceber, um dia ele vai ter de encarar a verdade. Rubinho sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Lá vem você de novo com essas frases de efeito. Senti um aperto no peito. Mirna sofre de perturbação espiritual e, caso se ligue a Heitor. O que pode acontecer? Com o tipo de crenças que ele cultiva, só poderá agravar o estado dela. Rubinho não percebeu a modulação de voz alterada da namorada e retrucou: eles são adultos e sabem o que fazem. Sim, mas não custa nada dar uma força. Podemos vibrar por eles. Toda vez que a imagem de ambos nos vier à mente, vamos lhes enviar ondas de paz e equilíbrio. Concordo com você, querida. Vou vibrar positivamente por eles. Heloísa foi enfática. Quanto menos nos metermos na vida deles, melhor. Cada um é responsável por si. Capítulo 4. Heitor e Mirna estavam confortavelmente sentados na mesa de um bar-restaurante. Ele queria uma mesa ao ar livre, no calçadão, mas a garoa fininha obrigou-os a desistir e entrar. Alguns drinks depois, ele perguntou: o que acha da empresa? Como assim? De seu trabalho. Gosta do que faz? Mirna esboçou pequeno sorriso. É um trabalho decente. Pelo pouco que estudei na vida, até que pagam razoavelmente bem. Estudou até que ano? Terminei a 5ª série. Por que não conclui? Pode se matricular numa escola pública. Ah, não. Levaria muito tempo para concluir. Estou com 24 anos de idade. Se voltar a estudar, vou completar o 2º grau lá pelos 30. É muito tempo, e, ademais, de que adianta tanto empenho? Nós, mulheres, sempre teremos dificuldade de arranjar um bom emprego. Para mim, desde que a mulher saiba ler e escrever, já está bom. Por qual razão deveria mesmo se empenhar? Mirna admirou-se. Não faz questão de ter a seu lado uma mulher letrada, independente. Não, quero uma mulher que cuide de mim, de meus filhos, do lar. Sabendo preencher cheque para pagar as contas, já está de bom grado. Ela não gostou do jeito como ele falou. Procurou dissimular. Isso é verdade, mentiu. Eu tinha um primo muito bem casado. De uma hora para outra, logo que os filhos entraram na adolescência, a mulher voltou a estudar. Heitor meneou a cabeça para os lados. Para quê? Ela disse que já havia criado os filhos e cuidado da casa e a partir de então iria estudar, fazer faculdade e trabalhar fora. Meu primo quase enlouqueceu, e o resultado foi o divórcio. Meu Deus, este mundo está virado de cabeça para baixo. Coitado do seu primo. Ele até hoje não se recuperou do baque. Anda triste, cabisbaixo, e a mal agradecida da ex-mulher. Dizem que ela anda para cima e para baixo de carro último tipo, roupas da moda. Comprou apartamento, leva a vida na boa. E sabe da maior? Fale. Os filhos ficaram do lado dela. Isso é uma vergonha. Que filhos ingratos. Seu primo não merece uma coisa dessas. Está vendo por que o estudo só atrapalha o relacionamento entre o homem e a mulher. Nós, homens, nascemos para o trabalho, para sustentar a família, ser os mantenedores do lar. Nós é que temos de estudar e crescer. Mirna não concordava com aquela posição machista, mas se conteve, afinal eram pontos de vista, passíveis de mudança. Estava mais interessada na maneira como Heitor a tratava. Na verdade, era a primeira vez que um homem a tratava com respeito na cidade. Sentia falta disso. Heitor pousou sua mão na de Mirna. Gostei de você desde o primeiro dia que a vi. Ela ruborizou. Sentiu as faces arderem. Oh, Heitor, não sei o que dizer. Heitor inclinou o tronco e pousou delicado beijo nos lábios dela. Você é linda, a mulher que todo homem sempre sonhou ter. Ela exalou delicado suspiro. Ele deu uma piscada e continuou. Bem, vamos nos alimentar. Depois conversaremos melhor. O que deseja comer? Não sei, não tenho dinheiro. Você é minha convidada. Não quero saber se tem dinheiro ou não. Ele fez um gesto ao garçom. Traga o cardápio, por favor. Quando o garçom se afastou, ele sentenciou. Escolha o prato enquanto vou ao banheiro. Fique à vontade. Está bem. Heitor levantou-se e foi ao banheiro. Mirna suspirou.
Graças a Deus. Uma pausa. Ufa. Preciso me recompor. É melhor evitar essas saídas. De mais a mais, não posso ficar muito exposta. Ela riu. Quando iria imaginar que um dia um homem pudesse me tratar com tamanha deferência? Heitor é um pouco machista, tem ideias ultrapassadas sobre casamento, mas me trata bem. E isso faz toda a diferença. Ela voltou a atenção ao cardápio e escolheu um prato bem em conta, afinal não queria abusar. Estava entretida na escolha da bebida quando ouviu alguém sussurrar em seu ouvido. Como vai, Carol? Mirna estremeceu, chegando a sentir um nó no estômago. Virou-se lentamente para o lado, pálida. O homem, com um jeitão de malandro, continuou. Ora, o gato comeu sua língua. Justamente essa língua da qual tenho saudade. Bem, não vê que estou com um cliente. Mentiu. Agora não posso conversar. Cliente, está trabalhando na Zona Sul? Quem lhe deu autorização? Ele insistiu e eu vim, disse ela, atrapalhada. E, ademais, ele disse que pagaria o dobro. Então quero 70% desta vez. Mirna arregalou os olhos. 70%? É impossível. Não tenho esse dinheiro. Ué, o cidadão não vai pagar em dobro? Vou ficar na porta da tua casa. Quero 2.000 cruzeiros, tá ligada? Mirna mexeu-se nervosamente na cadeira. Não tenho como lhe dar agora. Preciso pagar o aluguel do quarto à dona Arlete. Vou receber salário semana que vem e então lhe pago. O gigolô passou delicadamente a mão no rosto de Mirna. Tá ficando muito esperta. Vou ter uma conversa de intimidade com dona Arlete. Se continuar colocando as asinhas de fora. Oh, não fale com dona Arlete. Já arrumei muita encrenca com ela. Preciso do quarto. Sabe que gastei todo o meu dinheiro com aquele açougueiro, né? Também, tu não te cuida. Nessa profissão é fácil engravidar. Mirna olhava para o banheiro. Se Heitor saísse e a visse conversando com Benê, estaria frita. O suor escorria-lhe na fronte. Perdi muito sangue. Gastei além da conta. Devo dinheiro à dona Arlete. Sabe que não posso falhar com ela. Até emprego tive de arrumar para saldar minhas dívidas. Por favor, vá embora antes que meu cliente apareça. Está certo, respondeu Benê, sorrindo maliciosamente e deixando entrever uma e outra obturação de ouro. Mas não quero mais te ver por estas bandas. Você só pode rodar na Cinelândia. Se eu te pegar na Zona Sul de novo, parto a tua cara e ainda faço escândalo na empresa. Por favor, escândalo não. Ele ameaçou dar-lhe um tapa na cara, mas Mirna colocou as mãos no rosto para se defender. Benê nada fez e retirou-se. Logo em seguida, Heitor voltou do banheiro. Notou que Mirna estava pálida e tremia muito. Aconteceu alguma coisa? Não, nada. Senti um pouco de enjoo. Vou ao banheiro. Já escolheu o prato? Mirna não respondeu e correu até o banheiro. Heitor pediu mais um drink e ficou à espera. Ao chegar ao banheiro, Mirna não conteve o pranto. Senhor, eu não queria ter este tipo de vida. Mas, quando se passa fome, somos capazes de tanta coisa. Eu até poderia tentar outra atividade, mas esta foi a maneira mais fácil. Por favor, Deus, me ajude. Quero me livrar deste tipo de vida, desta gente que me rodeia e só me causa mal-estar. As lágrimas escorriam insopitáveis. Ela se debruçou na pia, abriu a torneira e, com as mãos ainda trêmulas, passou um pouco de água no rosto. Enxugou-se e procurou se recompor. Ao chegar à mesa, não se sentou. Olhando para Heitor, disse, enfática. Vou para casa. Algum problema? Estou um pouco enjoada. Prefiro jantar outra noite. Não, tudo bem, eu a levo, está garoando ainda. Pode deixar, preciso ir. Outra hora saímos. Boa noite. Mirna, volte aqui. O que é isso? Tudo em vão. Mirna saiu em disparada e logo Heitor a perdeu de vista. Será que ela ficou chateada de eu ter avançado o sinal? Puxa, preciso me controlar. Não fui nada cavalheiro. Pobre moça, eu me comportei como um urubu pronto para devorar a carniça. Se eu soubesse onde ela mora, iria pedir desculpas. Mas segunda-feira vou me retratar. Mirna merece todo o meu respeito.
Ela é do tipo para casar. Ele coçou o queixo e bateu com a mão no ar. Rodou nos calcanhares e voltou para o restaurante. Terminou seu drink e fez sinal para o garçom. Sentiu uma ponta de remorso por tê-la deixado partir. Estava começando a se perturbar e a sentir pena da garota quando o garçom se aproximou perguntando se ele já tinha escolhido o prato. Por um instante, Heitor esqueceu-se de Mirna. Imediatamente voltou a atenção para o estômago e sentiu fome. Com um gesto largo, afastou os pensamentos. Bem, segunda-feira, com certeza, terei uma séria conversa com ela. Heloísa acordou mais cedo do que o costume. Havia marcado de encontrar-se com o Dr. Brandão às 8 horas em ponto na frente do portão de desembarque internacional. Eram 6 horas da manhã. Ela se revirou gostosamente na cama. Rubinho dormia em silêncio. Ela procurou não fazer barulho. Levantou-se e, na ponta dos pés, dirigiu-se ao banheiro. Tomou uma ducha reconfortante e entrou no quarto contíguo. Já havia deixado a roupa separada na noite anterior. Heloísa era mulher prática. Em instantes, arrumou-se com apuro e se maquiou. Pegou a bolsa e beijou delicadamente o rosto de Rubinho. Que perfume! Já acordada? Já, meu querido. Continue na cama. Vou tomar café no aeroporto. De jeito algum. Eu faço café num segundo. Heloísa empurrou-o delicadamente para trás. Pode continuar deitado. Ainda é muito cedo. Durma mais um pouco e depois faça um programa com Heitor. Não sei a que horas estarei livre. Vou preparar uma bela refeição. Não importa a hora que chegue, eu a esquentarei e a servirei, minha princesa. Heloísa beijou-o na face. Não há necessidade, meu amor. E lembre-se de que temos reunião na casa de tio Gustavo hoje à noite. Será sua estreia no grupo. Estou tão feliz. Vou adorar ir à casa de seu tio. É impressionante, toda vez que leio sobre mediunidade ou discutimos temas de cunho espiritual, sinto-me tão à vontade. É como se já soubesse do assunto. Isso mesmo. Sei como se sente. Mais um motivo para estar bem disposto. Sabe quantas ideias novas absorveremos desses encontros. Agora preciso ir, Heloísa pigarreou. Precisamos conversar depois. Rubinho arregalou os olhos. Conversar? Sobre o quê? Quando eu voltar? Agora, não. Fique sossegado. Aproveite o dia. Heloísa beijou Rubinho e saiu. Ele ficou pensando na conversa. Quando Heloísa dizia que precisavam conversar, ele estremecia. Mas, com seu jeito bem-humorado, logo afastou os pensamentos inquietantes com as mãos. Bem, agora não é momento para pensar em nada. Eu é que me impressiono de vez em quando. Não tenho com o que me preocupar. Gosto de Heloísa e ela de mim. Vou me levantar, tomar um banho e convidar Heitor para um café e um divertido passeio. Em pouco mais de meia hora, Rubinho já estava dobrando a esquina de seu prédio. De fato, Heloísa morava bem perto de seu apartamento. Entrou no edifício, pegou o elevador. Abriu a porta bem devagar, para não fazer barulho, mas qual não foi sua surpresa ao ver Heitor tomando café. Bom dia! Rubinho replicou bem-humorado. Pensei que ainda estivesse bravo comigo. Ah, deixe isso para lá. Estou bem melhor. Fazia muito tempo que não dormia tão bem. Não tive pesadelos. Isso é bom sinal, mas está com um brilho diferente nos olhos. O que aconteceu depois do expediente? Heitor riu malicioso. Saí com Mirna. E então? Você precisa conhecê-la melhor. Trata-se de mulher sensível. E como foi? Levei-a para jantar, mas ela estava um pouco enjoada e resolveu voltar para casa. Assim, sem mais nem menos? Sim, por quê? Rubinho sentiu leve tontura, bocejou um pouco, respondeu. Há algo estranho, meu amigo. Vá por mim. As aparências enganam. Mirna sofre de algum tipo de perturbação. De novo esse papo. Conversei com Heloísa e gostaríamos de ajudar Mirna. Você se importaria se falássemos com ela a respeito? Ela parece jogar em nosso time. Heitor sentiu uma ponta de ciúme. Que time? Rubinho respondeu imitando uma voz cavernosa, o dos que acreditam no invisível. Já falei que não gosto desse tipo de assunto.
Não pode me respeitar. Não acredito em nada disso e ponto final. Não precisa se irritar. Eu só disse o que sinto, nada mais. Não tenho nada a ver com sua vida. O que faz dela é problema seu. Cada um é responsável por aquilo que atrai. Não penso dessa forma. Rubinho havia dormido na casa de Heloísa e Heitor ficara sozinho. Sem a vibração energética positiva de Rubinho, que mantinha o apartamento livre de interferências negativas, foi fácil para Herculano, acompanhado de dois espíritos que encontrara na rua, entrar e se instalar no apartamento. O velho instigava. É isso mesmo, você já está sofrendo. Sofrendo de amor por aquela moça, Mirna. Ela é a moça que você tem de desposar. Rubinho está com inveja. Ele quer vê-lo infeliz. Cuidado! Herculano gritava e exalava uma vibração de ódio tão forte que Rubinho a captava na forma de uma tontura cada vez mais intensa, acompanhada agora de pequena taquicardia. Imediatamente, ao sentir as energias pesadas, Rubinho procurou manter-se em equilíbrio. Concentrou-se, conectou-se com seus amigos espirituais e solicitou ajuda. De seu peito começou a sair uma luz violeta, inundando o ambiente. Os espíritos que estavam com Herculano saíram em disparada. Ele é filho do capeta. Vamos sair daqui. Herculano rangia os dentes de ódio. Vou embora. A energia aqui está ficando pesada para mim. Mas voltarei, Heitor. Aguarde, porque voltarei. Você prejudicou a pobre Clarice, e agora vou dar-lhe o troco. Heitor sentiu a irritação diminuir, mas ainda estava influenciado pelos pensamentos de Herculano. Você é amigo da onça, Rubinho. O quê? Não adianta fazer cara de bobo. Sempre foi assim, desde o começo. Você sempre competiu comigo. De onde tirou essa ideia? Entre amigos não há competição. Gosto muito de você. Mesmo com raiva, Heitor cedeu. Algo lá no fundo lhe dizia que Rubinho estava sendo sincero. Abraçou-se a ele com força. Tenho medo de perder sua amizade. Sabe que não dou confiança às pessoas. Você é o único que me entende e em quem posso confiar. Desculpe meu nervosismo. Você anda muito cansado. Por que desta vez não tira umas férias? Agora não é o momento apropriado. Estou economizando, guardando dinheiro para ingressar na faculdade e ter folga para as primeiras mensalidades, para o material etc. Por que não tenta uma universidade pública? Está louco, não tenho nível para isso. Faça um cursinho preparatório, ora. Mais um ano estudando, cursinho custa muito caro, e se não der certo, o que faço? Dinheiro não cai do céu. Que pessimismo! Precisa mudar um pouco sua maneira de encarar a vida. Parece que ainda é aquele mesmo menino acanhado do interior de Minas. Heitor levantou-se indignado. Como assim? Que negócio é esse? Mudei muito de lá para cá. Progrede bastante. Rubinho procurou contemporizar. Você está certo. Mudou muito, esforçou-se, está pensando em aprimorar os estudos e ingressar numa faculdade, mas se enche de limites. A vida é assim. Quem não tem limites? Eu, por exemplo, estou reformulando meus conceitos. Começo a entender e perceber que somos ilimitados. Ah, quer dizer que não temos limites? Não, nós é que temos o poder de nos limitar. Somos ilimitados, pois somos nós, com atitudes erradas, que nos impomos limites. De onde tirou essa ideia? Ah, nem me responda. Já era meio esquisito quando o conheci e ficou mais esquisito ainda desde o namoro com Heloísa. É ela quem enche sua cabeça, não é? Heloísa é uma mulher lúcida, inteligente. Acredita, como eu, que somos responsáveis por tudo que nos acontece e por isso ela também tem mudado a maneira de pensar. De onde tiraram tal conclusão? Desses programas baratos na televisão. Rubinho balançou a cabeça para os lados. Reconhecia que, embora dramático, Heitor tinha umas tiradas engraçadas. Nós participamos de reuniões na casa de um tio de Heloísa. Trata-se de um grupo de livres pensadores, de espiritualistas independentes, pessoas que procuram entender como funciona a vida e suas leis. Heitor soltou uma gargalhada. A vida agora tem leis, essa é boa. Rubinho continuou.
A vida é regida por leis sábias, que atuam no universo e, consequentemente, sobre nós. Se entendermos como elas funcionam, ficará mais fácil viver e crescer. Muito fácil. Como? Não entendi. Muito fácil, Rubinho. É só estudar um ou outro livro e pronto. E esse mundo que anda de pernas para o ar? De que adianta filosofar e tentar enxergar um mundo cor-de-rosa, se a realidade é dura e cruel? A realidade deixa de ser dura e cruel a partir do momento em que você se deixa conduzir na vida pelas suas vivências e não pelos valores dos outros. Profundo. Mas isso não vai tirar o sacrifício, a luta que travo dia após dia para me manter vivo. Nada cai do céu. Rubinho riu alto. Nada cai do céu, a não ser avião e cocô de passarinho ou de pomba. Você não me leva a sério. É seu lado dramático que acordou atiçado, disse Rubinho em tom engraçado. Concordo que nada cai do céu, mas, para que nos tornemos plenos, realizados, é necessário muito estudo e muito empenho. Precisamos reavaliar nossos valores, nossas crenças. É um longo trabalho. Não sei como mudar. Nasci assim. O que posso fazer? Essa desculpa é muito boa. Nasci assim, então Deus me fez assado e ponto final. Isso é cômodo. Papo de acomodado, de quem não quer mudar, não quer enxergar a verdade. Olha lá como fala. Não precisa ofender. Rubinho meneou a cabeça para os lados. Sorriu e abraçou o amigo pelas costas. Adoro você, cara. É meu melhor amigo. Enxergo muito potencial em você, mas às vezes apresenta um comportamento infantil e mesquinho que põe tudo a perder. Você poderia conquistar muito mais coisas, e de uma maneira muito mais fácil. A vida não me sorriu. Sempre precisei me sacrificar para conseguir o que queria. E, num mundo, quem não se sacrifica nada consegue. Olhe para esta cidade e veja o monte de favelas em cada morro. Se eu não lutasse, não matasse um leão por dia, talvez estivesse vivendo como esses desventurados que não têm culpa de nada. Ah, isso é discurso de vítima. E não somos vítimas do destino. Não, Heitor, no mundo não há vítimas nem injustiçados, mas sim o que cada um faz com seu poder de escolha. Para ser próspero, é preciso muito mais do que trabalho, é preciso acreditar verdadeiramente que se pode ter. Talvez eu precise mudar meu jeito de ser. Não precisa mudar seu jeito de ser. Precisa mudar o jeito como você enxerga as coisas, só isso. Heitor levantou-se e abraçou o amigo. Obrigado. Gosto muito de você. É como um irmão para mim. Capítulo 5. O aeroporto estava calmo naquela manhã de domingo. Heloísa desceu rápido do táxi e apressou o passo até o local combinado com o patrão. Chegou na hora aprazada. Eugênio Brandão e a mulher já aguardavam próximo à área de desembarque. Heloísa levou um choque. Ela havia falado ao telefone um bocado de vezes com a esposa de Brandão, mas não imaginava que se tratasse de uma mulher tão envelhecida. Leocádia era uma mulher de meia idade, com feições e comportamento de uma mulher muito mais velha. E, ao lado do marido, homem conservado para a idade, elegante e bem vestido, Leocádia aparentava muitos anos a mais. Com o cabelo grisalho em forma de coque e um chale de tricô sobre um vestido preto de golas altas, Leocádia era tudo que se podia imaginar, menos que fosse mulher de Brandão. Procurando afastar a onda de pensamentos, Heloísa tornou educada. Bom dia, doutor Brandão. Como vai, Heloísa? Dormiu bem? Sim, senhor. Por quê? Estou com a cara ruim. Imagine, absolutamente. Precisaria de 1000 noites sem dormir para que apagasse um pouco seu vício e sua beleza. Heloísa riu. Leocádia cutucou o marido com o cotovelo. Brandão fez a apresentação formal. Conversou muito com minha mulher ao telefone. Agora a está conhecendo pessoalmente. Esta é Leocádia. Heloísa estendeu-lhe a mão. Como vai, senhora? Bem, obrigada, limitou-se Leocádia. Como o silêncio reinava entre os três, Heloísa procurou puxar conversa. E seu filho Mário? Faz tempo que não o vejo. Mário está sempre viajando. Fica mais na fábrica em Belo Horizonte. Vive à caça de novas plantas e ervas. Está sempre atrás de novos sabores para produzirmos.
Vive se embrenhando pelas matas deste rico país à procura de uma nova planta comestível, uma nova folha que se transforme em excelente tempero. E onde está? Encontra-se nos arredores de Manaus. Mas a qualquer momento aparece com alguma novidade. Esse é meu filho. Leocádia nada dizia, ficava de cabeça baixa, esfregando as mãos, como se fosse um tormento estar naquele lugar. Heloísa ficou observando-a de soslaio por instantes. Ela parecia tão fria ao lado do marido. Mal se tocavam. Era muito estranho, mas, como ela nada tinha a ver com a vida do patrão, procurou desviar a atenção para as poucas lembranças que tinha de Maria Helena. Logo que entrara na empresa, como recepcionista ainda, Heloísa já tinha ouvido falar bastante da filha de Brandão. Tratava-se de moça dedicada, que havia estagiado em toda a fábrica de Belo Horizonte e depois trabalhara uns tempos no escritório do Rio. Na memória de Heloísa, Maria Helena não era muito atraente. Possuía olhos muito grandes, óculos também grandes, cabelos sempre escorridos e com aparência de mal cuidados. O que ela tinha de lembrança da filha de Eugênio Brandão era uma mulher um tanto relaxada na aparência, embora muito competente. Leocádia continuava alheia a tudo. Num movimento brusco, soltou um grito abafado, como se enfim o tormento de estar naquele aeroporto fosse acabar. Veja, Maria Helena está chegando. Brandão e Heloísa olharam pela porta do desembarque. Nem o pai nem a secretária reconheciam a moça, diante de pequena multidão que saía. Onde está nossa filha? Logo ali, respondeu Leocádia, em tom ríspido. É sua preferida, e não se lembra mais de seu rosto. Que pai é você? Antes que Brandão tivesse tempo de esboçar uma reação, Maria Helena largou o carrinho com as malas e correu até o pai. Papai, quanta saudade! Filha, como é duro ficar longe de você. Não quero mais ficar tão distante assim do senhor. Foi muito bom estudar e aprender lá fora. Mas, a partir de agora, não quero permanecer longe de você. Maria Helena abraçou o pai com mais força, enchendo-o de sonoros beijos nas faces. Heloísa estava admirada, pois nunca havia visto o patrão em tamanho estado de descontração. Minha menina, o que fizeram com você? Se passasse na rua, eu não a reconheceria. Talvez até lhe desse uma cantada, brincou. Está linda, magnífica. Ora, papai, o tempo tem sido precioso remédio. Os ares americanos muito me ajudaram. Mudei muito. Mudou demais. Está tão bonita, linda desse jeito, já deve ter arrumado namorado. Isso não, papai. Tive um ou outro namoradinho, mas nada sério. Falta um pouco de sensualidade no americano, coisa que aqui no Brasil os homens têm de sobra. Ele a abraçou com ternura e continuou. Veja, filha, recorda-se de Heloísa. Foi com ela que conversou nos últimos dias. É minha, e, por que não dizer, nossa secretária, de hoje em diante. Maria Helena cumprimentou-a com delicadeza. Como vai?